O carvalhismo tem dois lados. Tem gente que usa para criticar e tem gente que usa para elogiar, né? Tem os dois lados. Né? Nós tínhamos que ganhar do Grêmio. E quando eu assumi, nós não ganhamos do Grêmio há 3 anos e meio. Aliás, 2 anos e meio. E ficamos mais 1 ano sem ganhar no meu período. E aí, quando começamos a ganhar, aí deu 70% de aproveitamento, estrategicamente. Por que os volantes ficaram rotulados a ti? Porque quando tu tem um time que não é bom, se tu tiver uma equipe que não tome gol, tu tem mais chance de ganhar. Né? Agora, se tu pegar, por exemplo, os grandes times do Inter... Como é que consegue se contratar o Soares? Um cara como tu fez já quando tu estava trabalhando como presidente? Nunca contratei o Soares, nunca contrataria. O Guinazo, eu posso te contar porque eu tive participação, embora não estivesse no clube. Tá? O D'Alessandro eu não sabia. Eu não sabia que o Grêmio... Eu fiquei sabendo só depois. Posso te contar as duas histórias. Na verdade, eu tenho 3 ídolos no Inter. 3. Falcão, Figueiredo e Valdomiro. D'Alessandro, Fernandão e Arley, Tinga são meus colegas de trabalho. Não são meus ídolos. Tem um lance clássico, é o teu, aquele que ficou famoso também, né? O teu... Aquela quebrou os protocolos da FIFA. Total, né? Você estava do lado do presidente do Barcelona, é isso? Eu estava do lado do presidente do Barcelona e do lado do Blatter. E o Ricardo Teixeira estava logo a seguir. Mas ali foi só o que apareceu, porque... Foi muito pior. Não, foi muito pior, porque eu comecei a xingar o juiz no primeiro lateral que ele marcou. Mas a parte, por exemplo, do DVD de 2009, isso é algo que tu te arrepende, não? Olha, eu fui, vamos dizer assim, eu me arrependo, mas eu acho que eu tinha que ter feito aquilo ali. Eu não faria de novo, né? Eu não faria de novo, mas eu não gosto de me arrepender das coisas que eu... A única coisa que realmente eu me arrependo, mesmo, né, nesse período todo de Inter, esse aí, conclui a tua narrativa que eu vou te contar depois. Foi o pior momento que eu passei no Inter. Pior momento, tá? Foi pior que o rebaixamento. Eu acho que nós vamos agora... indiscutível. Nós perdemos o Gauchão de 2006 para o pior Grêmio da década. Eu também acho. Com o melhor treinador que o Grêmio tinha, que era o Mano, né? Que era o Mano Menezes. Enfim, perdemos aquele e todo mundo achou que o Abel seria demitido. O Fernando Carvalho participou, então, de 15 títulos, de alguns não títulos que, enfim, quase, né? Vocês viram? Mas ele também participou do momento em que o Fabiano Baldasso se revela colorado. Eu tava do lado. Qual foi o teu Grenal inesquecível? Tem muitos. Como dirigente e depois como torcedor? Não, eu tenho um como torcedor que foi inesquecível. Quer saber uma última história da contratação do Jeromel? Porra, óbvio. Do Jeromel. Fala, rapaziada, beleza? Ó, estamos começando mais um assado para esse conteúdo aí que você já sabe, né? Decore salteado. Eu falo toda segunda-feira, já faz 2 anos que a gente tem assado toda segunda às 7 horas e de vez em quando nas quintas-feiras. O canal tá indo muito bem. A gente já passou dos 330 mil inscritos. Se não passou, tá por aí. Então, faz a mesma coisa que essa rapaziada. Se inscreve no canal. Também comenta, cara. Comenta, que é super importante pegar um feedback de vocês. Saber que se vocês estão gostando. Aliás, quem vocês querem que a gente receba aqui. E também deixa o teu like no conteúdo de hoje. E hoje a gente vai receber, nós vamos fazer um assado maravilhoso. Acho que o entrevistado é muito melhor que o meu assado, porque tem muita história, mas muita história. Antes de eu dar as boas-vindas, faz o seguinte, te inscreve e dá uma olhada na vinheta. Agora sim, estamos de volta para agora começar a fazer porque eu sei que ele come uns 12 churrascos, só se tu diminuiu. Quantos churrascos por semana Deixa eu te dar um cumprimentar. Fala, Duda. Que honra. Tudo bem? Prazer Como é que estar tia? aqui. Depois de tanta promessa, de tanto convite não feito e prometido. Eu já falei umas 2 vezes. Não, vamos lá, Fernandinho. Claro, não, quando tu quiser. Não vi. Cara, tchê. Não, mas agora tô aí, com muito prazer, né? Quantos churrascos por semana? No mínimo 3, às vezes 5, às vezes 4, mas é por aí. Todos os churrascos... O assador atual é o Guilherme Carrilho. O Carrilho. Ele que tá assando.
Eu não entrego a minha churrasqueira pra qualquer um, né? Carrilho eu entrego. Quando é que tu aposentou ali de fazer? Não aposentei ainda, né? Tu ainda faz? Não, claro. Mas tu terceirizou pro Carreta. O Carreta é quem tem feito é ele. Ultimamente, lá na praia e aqui, nós estamos sempre juntos. Sim. Ele é maravilhoso. Eu sou o padrinho da Helena. Então. Eu também sou, tu sabia? Mas tu assumiu agora esse papel? Assumi agora. É porque o teu filho é. Eu cobrei dela, mas eu cobrei da Helena. Tu falou. Helena, tu tem 4 padrinhos e tu não vai me convidar? Ela me ela convidou. Um beijo pra Helena. Espero que veja esse. Porque o Carrilho, ele aprendeu a olhar YouTube agora. Aí ele descobriu o canal. Aí ele me mandou vendo o Guerrinha, depois Ele admite isso? Ele me manda as fotos pra me provar, né? Mas não sei. Admite. Eu acho que ele acha que descobriu o YouTube há muito mais tempo. Então ele é um vagabundo mau caráter. Olha aqui, Fernandinho, eu te perguntei um negócio, mas todos esses assados são regados a um bom jogo de futebol Sempre. Na TV. Em qualquer divisão, né? Essa é uma característica da tua vida. Ver futebol. Eu quero começar a assar uma carne, porque a história que eu sei é que tu via tanto o jogo do teu guri, até que tu te irritou. Sabe qual é um jogo que eu assisti que é inacreditável? Melo e Maldonado. Maldonado, recém agora tá agora? Tá jogando agora. Depois Tu tava em Punta. Eu tava em Punta e tinha um joguinho ali, fui olhar Melo e Maldonado. Era na parte de trás do campo tinha umas taquareiras, e os caras chegavam de carro, estacionavam o carro na beira do campo, tinha uma jogador. Não sei se era jogador, a torcida, e o jogador entraram, jogavam, e eu fui assistir, narrado, jogo normal, né? E tu achou um craque lá? Não deu. Não deu. Aí é demais também. Era torada. Era outro esporte. Às vezes eu não acredito que os caras jogam a mesma coisa que nós. Mas essa é uma lenda que se confirma. O Fernando Carvalho olha todos os jogos de futebol que estão passando na TV. Todos que eu posso eu vejo. Qualquer joguinho que tá passando eu paro. Eu prefiro jogo de futebol a qualquer outra coisa. E tu prefere jogos, vamos dizer assim, de séries, inclusive nacionais inferiores, a uma Premier League? Ou tu gosta da fotografia de uma Premier League, de um estádio lotado, eu gosto de ver jogo bom. Eu gosto de ver jogo bom para aprender até a questão dos posicionamentos, né? Eu gosto muito da questão tática, mas eu também sempre olhei mais jogos inferiores, porque na época que eu estava no clube, eram os jogadores que eu podia comprar. Sim. Entendeu? Não adianta eu olhar jogador da Premier League que eu não posso comprar, né? Daqui, então, para avaliar, para ver, para indicar, para mandar pesquisador, né? Na época nós não tínhamos os scouts que temos hoje. Hoje tem uma gama Hoje tem 10 pessoas para te trazer tudo mastigado. Antes não, antes era só o joguinho ali, era o Alexandre Correia, o Alexandre Correia, o Rodrigo Weber, o Jorge Macedo, o Lisca, o Guto, que estavam junto conosco, e era através deles que a gente ia fazer essa seleção. Mudou muito? Triagem. Mudou muito. Da última vez que tu passou agora no Inter, mudou muito? Eu não fiz essa avaliação da última vez. A última vez foi só correria, né? Sim, tinha que pagar um incêndio. Não cheguei a fazer essa avaliação. A avaliação que era feita só dos adversários, né? Aí realmente mudou bastante, mas jogador não chegamos a analisar. Aí eu não cheguei a analisar. Eu queria começar do início, né? Sem ser redundante, começar do começo. Essa história que de fato tu viu do Martin lá jogar no Inter e aí te achava um absurdo que o Inter não tinha aquela, vamos dizer assim, a mesma qualidade, não, mas acesso a equipamentos. A mesma estrutura. Estrutura, acho que é a palavra essa aí. Estrutura. Que o Grêmio, e isso te indignou, foi por isso que tu te motivou a entrar no futebol. Que me motivou a entrar na categoria de base, porque eu já era advogado do clube, já havia tido uma passagem frustrada, né, como diretor, como vice-presidente de futebol, um momento que eu... Que ano? Em 88. Eu fui vice de futebol em 88, com 32 anos. Puta merda, e fui muito fui muito mal, reconheço, né? Já falei sobre isso várias vezes. Fiquei apenas 4 meses, não tinha condições emocionais, de experiência, de desinibição, a minha palavra não era boa, né, naquele momento. Tafarel, Luiz Carlos Vinck, Aloísio, Pinga, Mauro Galvão, André Luiz, eram os jogadores que nós tínhamos. Timaço, era um baita time. E aí ali tu foi alçado no futebol por quê? Com essa idade? Eu fui alçado porque naquele momento, quando Pedro Paulo Zaga foi indicado presidente, com o apoio do Gilberto Medeiros, o Gilberto, que era uma liderança, o pai do Marcelo, ele entendia que o clube tinha que forjar novas lideranças, novas
novas caras, né? Porque o clube estava muito era Balvê, era o próprio Gilberto, Dalegrave, Asmus. Então, com o Záquia, que era jovem, o Záquia tem a mesma idade que eu, 2 anos, 1 ano mais. O Gilberto preconizava que deveriam os jovens, né, passar a assumir os caras. Que acho que até hoje tem que ser assim. E eu sempre fui uma pessoa muito atualizada, eu tinha muito conhecimento, não conhecimento de futebol, eu tinha conhecimento da atualidade. Eu conhecia, desde 5 anos de idade, eu acompanho futebol, né? E tinha conhecimento do que acontecia no Rio, São Paulo, né? Eu tinha 2 revistas que vinham para cá semanalmente, a revista do esporte, que vinha do Rio, e a Gazeta Esportiva Ilustrada, que vinha de São Paulo. Uma saía na quarta, outra saía na quinta. A 1 da tarde de quarta-feira eu estava na banca, na Salgado Filho, eu morava ali, para esperar a revista do esporte. Então eu conhecia Isso é legal. os jogadores que atuavam no Flamengo, no Botafogo. Na época o Botafogo era o grande clube brasileiro, né, junto com o Santos. E então, desde cedo eu sempre tive uma boa memória, então eu sabia as coisas que aconteciam. E quando eu passei a participar do jurídico do Inter, eu dava a minha opinião, né, sobre futebol, mais pelo conhecimento dos fatos do que de conteúdo. E as pessoas sabiam disso. E, de repente, o vice-presidente de futebol de 88 seria o Salvador Lopes Júnior, que por um problema profissional não pôde assumir. E aí acabei eu sendo convidado, né, porque era do jurídico, já tinha trânsito dentro do clube. Só que eu fui muito mal e fiquei 4 meses. E aí tu vai pro jurídico? Não, aí eu saio do clube, e o Pedro Paulo Záquia, que queria me recuperar, né, porque eu saí completamente desgastado e tido como incompetente, o Pedro Paulo me trouxe novamente para fazer parte do jurídico. Né? Aí eu fiquei 2 anos no jurídico, numa posição secundária, mas fiquei no clube, no jurídico, daí saí e o Martin, concomitante a isso, passou a ser atleta com 10 anos de idade. E aí eu passei a acompanhar as categorias de base como pai. Aí sim é que aconteceu essa história. De eu ter participado. Eu ia com o Martin para todos os lugares, né? Você passa quase 10 anos. De última vez jurídico ao Martin. Até 95, de 88 a 95. Quase 10 anos. Quase 10 anos. Quando o Martin começou, ele logo foi guindado à condição do time de competição, e eu passei, o time do Martin era o Renan, era Diego, o Diogo, o Dani Moraes. O Maicon que faleceu, né? Não, o Maicon não faleceu, quem faleceu foi o Josimar. Mas o Josimar era de uma categoria mais acima. Bom, aí nesse dia famoso aí, que as pessoas comentam e que eu também já relatou a partir de um relato meu, nós fomos em 3 grenais, né, que se realizaram na frente do Barra Shopping, ali naquela área que o Grêmio, ali, né? No Cristal. E nos 3 grenais o Grêmio chegou, os meninos do Grêmio chegaram de ônibus, todos fardados, com mochila, com roupa de passeio, e o Inter, os jogadores chegaram com os pais, né, com roupa civil. Uns de chinela havaiana, outros de tênis, outros, né, em precárias condições, com as roupas deles, né? E aí, o uniforme do Inter, que jogou a primeira partida, foi utilizado também pela segunda. Os meninos tiravam o uniforme, cediam aos outros meninos, né? E assim sucessivamente. O terceiro time... Imagina, jogou com 2 suor. Exatamente. O terceiro time também jogou com o mesmo uniforme. Alguns até com patrocínio diferente. Tinha patrocínio da Plube, tinha Olímpicos, tinha patrocínios variados. E isso realmente me deixou muito abatido, indignado até, né? E aí eu procurei o Pedro Paulo, que seria candidato no final do ano, novamente, ele havia saído lá em 88, saiu e voltaria a ser o presidente, e aí pedi para ele, eu quero ser o diretor de futebol da categoria de base. E aí assumi, né, e aí as coisas aconteceram, né? As coisas aconteceram da melhor maneira, sim, a gente fez uma revolução praticamente lá no departamento. Primeira pergunta, eles começaram aí de van e uniforme? Só como é que olha só, eu consegui isso com um gremista. Marcos Herman, que tu conhece, o Thomas Herman. O Grêmio era patrocinado pela Tintas Renner. Claro, áureos tempos de 95. Exatamente. De Filipão. E aí eu me dou com o Marcos Herman desde guri, né? No Country Club, a gente jogava futebol junto, é uma pessoa que eu gosto muito. Eu procurei o Marcos, né, e o Thomas, e já que a Plube, que era patrocinadora do Inter, não quis patrocinar as categorias de base, que só patrocinava o time principal, eu disse, bom, então eu vou arrumar um patrocinador para as categorias de base. Eles liberaram, e aí eu fui na Tintas Renner. Metade do Rio Grande do Sul antipatizava a Tintas Renner, né? E era uma maneira da Tintas Renner ficar
em melhores condições de marketing simpáticas aos dois. Perante a comunidade que não era atraída pela publicidade gremista. E eles em 48 horas concordaram, eu me lembro até hoje, nós estipulamos em 80 mil por ano, fizemos um contrato por 2 anos, e imediatamente eles pagaram a parcela, né, combinada, e aí eu comprei o material para todo ano. Eu só usei esse valor para comprar um material de passeio, material de jogo e para a estrutura, né, do departamento de futebol amador. E com isso, já no primeiro campeonato que teve no ano seguinte, todo mundo se surpreendeu com o Internacional. Chegou lá, todo uniformizado, os meninos com a mesma indumentária que os gremistas utilizavam no ano anterior. Legal. E foi assim que começou. Com um simples gesto, com uma indignação, óbvio, mas com um simples gesto de uma ligação, claro, tem a influência da amizade e tal, mas já melhorou, né? Tipo, faltava uma proatividade. Mudou completamente. Além disso, nós estruturamos o departamento, criamos regras, óbvio. Nós criamos sistema, né? Assim, passamos processos, a ter um treinador para cada equipe com um preparador físico. Estabelecemos que todas as equipes tinham que jogar no 4-4-2, né? Linha de 4, 2 volantes, 2 meias, um de beirada, um por dentro, e 2 atacantes, um de beirada e um centroavante centralizado. Todos os 8 times tinham que jogar dessa maneira. Era um top-down. Exatamente. Assim, né? Começamos assim. Tínhamos reuniões periódicas, né, com coordenação técnica, todos os treinadores faziam reuniões entre si para discutir os problemas e para metodologia de trabalho. Mas quando tu chega lá, a galera que tu citou que jogava com o Martin, né, que é o teu filho, eles viraram, né, na carreira. O Renan virou. A maioria virou. Desse time 8-5, todos viraram. E tu ainda não estava lá. E o fruto, o que eu quero, né, dizer assim, o trabalho que tu fizeste deu um fruto posterior a essa rapaziada? Ou de fato também ajudou esses caras ajudou sair? No crescimento, ajudou. E depois, em seguida, nós contratamos o João Paulo Medina, que é também um especialista, muito mais do que eu, porque eu era mais um empírico, né? Eu não tinha conhecimento do funcionamento específico do departamento. Mas eu só organizei, indignado, né? Proativo, né? Eu só procurei organizar, porque eu gosto das coisas organizadas, no meu escritório, na minha casa, onde eu ando, tem que estar organizado. Né? Tudo. Tá, mas o teu filho é testemunha. Mas já falou pro teu filho isso? Que as coisas têm que estar organizadas? Eu não vou fazer um DNA nele. Eu também acho, velho. Mas então, isso começou a dar resultado. Aí começamos a comprar jogadores, compramos o Daniel Carvalho, o Fernando Cardoso, outros atletas vieram no meio do caminho, com o Medina depois, vamos dizer assim, nós aperfeiçoamos a nossa metodologia, aí surgiram profissionais. Para te ter uma ideia, esse trabalho que começou lá em 96, ele formou grandes profissionais também na área de administração e na área de processo, na área de execução. Nós temos lá, né, Lisca, Guto, Mano Menezes, o Cebola, que está no Palmeiras, Andrei Lopes, nós temos o Rogério Maia, nós temos o Dadá. Bom, N profissionais, né? O Osmar Loss, que claro, é um ótimo profissional, o Jardine, que tá no México, todos foram formados lá. Temos o Jorge Macedo, o Newton Drummond, que também começou por lá. Caramba. Né? Então, vários profissionais se formaram nesse trabalho. Anderson Moreira, que é um treinador também que ele passou também. Passou lá também. Então, essa relação de trabalho, ela forjou muitos jogadores. Afora, nós temos atletas como Diogo Rincon, Daniel Carvalho, Nilmar, Tyson. Esses voaram de uma forma até mais... Nós vemos Fábio Pinto, né, tudo decorrendo, além dos meninos Renan, né, o Felipe Atirson, o Dani, o Martin, Diogo, Chiquinho. Todos foram, dessa lista ali, alguns foram, assim, até profissionais num nível bem alto, né? O Diogo Rincon, Europa, sim, Luiz Adriano. O Nilmar jogou a Copa do Mundo. É uns caras altos mesmo. Não, ontem eu fui na inauguração da Orla, que é a empresa do Sobs. Sim. Sobs é outro, né? E aí começamos a conversar. De 2002, quando eu assumi, até 2011, quando eu saí, o Internacional vendeu 500 milhões de reais. Que seria hoje o equivalente a 2 bilhões de reais. O segundo colocado foi o São Paulo, com 270 milhões. O Internacional foi o clube que mais vendeu no Brasil, nesse período. Né, em função desse trabalho que foi realizado. E dá para resgatar isso hoje em dia, não? Tem um grande problema que não decorre da atual gestão nem da gestão anterior, decorre do distanciamento da base do time de cima. Para quem não sabe, o Inter está em Alvorada. Um grande fator
de utilização de meninos da base, na minha época, era o fato dos treinamentos serem realizados ao lado. O treinador do time principal virava de costas e estava vendo o treino do júnior, do juvenil, do infantil. Isso era assim. Porque a gente frequentava o estacionamento, né? E aí então se deparava com os guris aqui e os profissionais ali, né? Então eles se cruzavam para ir, eu não sei se o vestiário era próximo, mas eu sei que a gente via muitos guris, ou eles davam uma volta, assim. Não, era bem na frente. O vestiário dos meninos era na frente do campo A, ao lado tinha o campo B, depois o campo C, que já era mais careca, né? E o vestiário do profissional tinha que caminhar até o portão 8. Então eram próximos. Isso foi um fator de observação, de convivência e de crescimento contínuo das categorias de base. O CT de Alvorada deve ser extremamente completo, mas a distância... A distância inibe a ida das pessoas que têm que definir a subida ou não do atleta, entendeu? Sim, mas no momento... E como mudar isso? Porque o Grêmio, eu estou pensando, o Grêmio é a mesma coisa. Tem o CT de Eldorado, que vários são formados lá também. E aí, hoje o Renato foi ver, né? Mas eu vou dizer, se tu pegar Alvorada até a Arena hoje, demora meia hora. O Beira-Rio até o Alvorada é 1h30, 2. Sim, porque o coisa está lá mais para a Zona Sul. Nem não tem tanto movimento. O do Grêmio não tem tanto movimento. O nosso é muito distante. O do Grêmio tá em Eldorado, claro, realmente, a saída, né, de Eldorado, tu dá na ponte, tu dá no CT. 14 minutos. 14 minutos. Eu acho. Dali, eu já medi. Eu ia morar lá em Eldorado. Sim, lá naquele condomínio lá. E aí, dá 14 na minutos. Entrada de Porto Alegre. Até a entrada de Porto Alegre. Porque o Grêmio também tem essa tal área do Cristal. O Inter, essas categorias que estão no Cristal, no caso do Grêmio, elas também estão em Alvorada. Sim, todas estão as mais inferiores ainda. Todas estão em Alvorada. Todas. Isso realmente é um problema que... Aqui hoje só tem o time profissional. Né? E se tiver o Sub-23, né, que não tem mais, mas quando tiver, talvez fique no Beira-Rio também. No mais, todas as categorias, elas estão lá. Bom, não tem como mudar isso, né? A não ser fazer o CT... Mas há um projeto uma ideia, sei lá. Há uma ideia, há um CT que existe o local, né, em Eldorado, próximo ao CT do Grêmio. Né, foi uma doação do município por 90 anos, do município de Eldorado Sul. E o Traçal tem que fazer o projeto e construir, né? Que não é muito fácil. É muito dispendioso, mas eu acho que tem que começar. Seria uma grande ação de qualquer presidente começar e depois sair atrás de recursos, né, para cumprir o orçamento. E aí, para tu ser presidente, era um sonho? Não, aí o que aconteceu? Eu nunca pensei em ser presidente, porque eu fui criado... Entre nós aqui. Não, tô te dizendo. Até eu gostaria de ser presidente do Grêmio. Mas eu não tenho porquê. Porque, assim... se criou uma ideia no Inter, que eu sempre convivi, que o presidente, para ser presidente, tinha que ser rico. Porque muitas vezes o presidente é que pagava a conta. Então, lá de trás, tu pegar lá os presidentes antigos do clube, do Inter e do Grêmio, faltava o dinheiro, quem colocava o presidente votava. Ou avalizava. Eu não tinha essa condição. O tal do abnegado. Exatamente. Então, a partir do momento em que o Paulo Rogério Amoriti foi presidente, que era uma pessoa bem de vida, mas não tinha essa condição, deu para ver que tu tinha condições de ser presidente sem ter o respaldo financeiro, porque o clube começou a se organizar a partir dali. O Zaca já havia se organizado, né? Já havia começado a se organizar, embora o Zaca fosse uma pessoa que tivesse condições de responder financeiramente. Então, a partir do trabalho na categoria de base, né? Concluindo, nós começamos em 96 e em janeiro de 98 nós fomos campeões da Taça São Paulo. Né? Então foi o primeiro título. time do Manuel lá? O Manuel, que foi, eu era o diretor naquela. Então, tem o Mundial Sub-15 do Martin, dessa rapaziadinha. Em seguida, depois, já numa outra gestão, na gestão do Jarbas Lima, aí o grupo do Martin ganhou o Sub-15. Mundial lá. Então nós ganhamos a Taça São Paulo. Então, aquele trabalho, pelo resultado de campo, né, porque o resultado de campo que acaba fazendo com que tu apareça, avaliza e chancela, aí as pessoas passaram a entender que eu poderia ser presidente, né? E havia um grande grupo de pessoas próximas, né, trabalhando ali, e aí a gente passou a pensar nesse assunto, pela primeira vez. Mas antes disso eu nunca pensei em ser presidente. Porque, assim, eu sou leigo em termos de internacional,
em relação ao que eu sou do Grêmio. E depois que surgiu o Fernando Carvalho, os caras chamam de carvalhismo. Eu já ouvi esse termo. Uma ala que pensa como tu, ou pessoas que são, né, eu não sei mesmo, de verdade, eu posso estar sendo uma pergunta idiota. O carvalhismo tem dois lados, tem gente que usa para criticar e tem gente que usa para elogiar, né? Tem os dois lados. Mas é um termo usado, não tô louco. Não tá louco, é usado, várias vezes eu já ouvi também. E quando ele é usado pro mal, na tua opinião? Não, ele é usado no mal, né, para as pessoas que, por exemplo, no dia que o Inter perdeu o Grenal agora recentemente, alguém que passa na internet ou no Twitter me acusando, dizendo, também jogamos como o Fernando Carvalho gosta, retrancado, volante, cheio de volante. Aí eu fui procurar, eu tenho todos os apontamentos, né? Aí eu fui ver a minha participação em Grenais, né, como dirigente. Claro que eu não ganho. Mas o teu time era um cano, velho. Teu time era um cano. Não, eu tô lá desde 97, né? Tu pegou todos, assim, tu só pegou o teu cano ali. Peguei tudo. Tá. Não, então tu foi justo contigo. Não, eu fui justo com os fatos. Né? Exato. 33 Grenais, 17 vitórias, 5 derrotas e 11 empates. 48 gols a favor, 27 gols contra. É um belo retrospecto. Esse é o retrospecto retranqueiro, que esse sujeito aí que fala em carvalhismo, em retranqueiro, colocou. O carvalhismo... eu fui procurar, na verdade, só para mim me lembrar de como era, né? Porque eu sempre alimentei a ideia, né, como colorado e como torcedor que reconhece a qualidade do Grêmio, né, que nós tínhamos que ganhar do Grêmio. Eu sempre apregoei isso nas minhas manifestações, nos meus contatos com os conselheiros, com os eleitores, com as pessoas que estavam junto. Né, nós tínhamos que ganhar do Grêmio. E quando eu assumi, nós não ganhamos do Grêmio há 3 anos e meio. Aliás, 2 anos e meio. E ficamos mais 1 ano sem ganhar no meu período. E aí, quando começamos a ganhar, aí deu 70% de aproveitamento. Daí que melhora. Aí melhora mesmo. Mas de fato, assim, tem uma coisa que vem contigo, que é essa indignação que eu acho que o D'Alessandro carregou muito isso, né? Que eu acho que foi tu que chegou nos ouvidinhos do D'Alessandro e falou assim, aqui não joga, aqui ganha Grenal. Não, foi a primeira coisa que eu disse pra ele, né? Foi a primeira coisa. Assim como eu disse pro Fernandão, pro Yarley, o Tinga já sabia, né? Porque o Tinga era da aldeia, a né? pele vermelha que vestiu azul, né? Enfim, todos sabiam. E a nossa preparação para Grenal é diferente, tem que ser diferente, entendeu? O jogador tem que saber que Grenal é um jogo que mata, né? É um jogo que destrói, né? Mas ao mesmo tempo eleva. Isso era fundamental, eu estava sempre falando nisso, eu não perdia tempo para falar nisso. E o carvalhismo no lado bom, como é que tu avalia que é? O carvalhismo do lado bom, eu acho que está muito vinculado ao período de vitória. Né? O título mundial. Eu não apregoo o carvalhismo nem para o ruim nem para o mal. Para mim, não existe isso. Existem ideias, existem conceitos, existe um processo que se estabeleceu, principalmente, né, na questão de futebol. Né? Eu sempre fui adepto do futebol de competição, de contato físico, né? Priorizando jogador forte, jogador alto, jogador que ganha a disputa física, né? Que é veloz, né? Estrategicamente. Mas por que os volantes ficaram rotulados a ti? Porque quando tu tem um time que não é bom, se tu tiver uma equipe que não tome gol, tem mais chance de ganhar. Né? Agora, se tu pegar, por exemplo, os grandes times do Inter, né? Tu começa com um time que marca, que não toma gol. Depois tu vai crescendo ao longo do trabalho. Né? O time do Tite, né? O time do Abel, que terminou em 2006, eram times que atacavam. Né? Atacavam incessantemente. E jogavam com volantes. E eram muito bons. Se tu pegar assim os volantes da década de 70, melhores que aquele possível. Sim. Eu sei, tu tá falando do carvalhismo, mas falando é que tu falou a história do Inter. Eu tô falando do alegado carvalhismo. Né? Tá. O que eu gosto é de time competitivo. É time competitivo. Eu gosto do treinador, eu não gosto de um treinador que chega, eu só jogo desse jeito. Eu jogo no 4-2-3-1 e não abro mão desse... Não. O treinador que eu contratar, ele vai ter que jogar com a característica do meu jogador. Ele tem que usar o jogador com a sua característica, entendeu? Se eu tiver que jogar com 2 volantes e com 2 atrás que apoiem, com 3 volantes com 2 atrás que apoiem, vou jogar, né? E eu não cobro escalação, eu cobro ideia. Eu cobro ideia e cobro conceito.
né? Nunca pedi escalação de nenhum jogador. Mas se o meu time é frágil defensivamente, eu vou cobrar do treinador. Mas daí Entendeu? tu cobrava em termos assim, cara, coloca o fulano. Não, que vai ser melhor. nunca. Ou assim, Não. eu gostaria que tu protegesse um pouco mais a Sim, nossa... não, o nosso time está aberto, o nosso time está frágil, está vulnerável, o nosso meio campo está ralo. Eu falei várias vezes sobre isso. Inclusive nesse Grenal que tu citaste, o Grêmio também tomou conta do meio campo. Imagino que tu vendo deve ter... Cara, nosso meio campo tá uma peneira. Eu não gosto de falar agora, já que eu não estou lá, e eu tudo respeito muito as pessoas que eu acho o Mano um baita de um treinador. Sim, mas até hoje tu tem cuidado mesmo, porque tu sabe que a tua palavra tem um peso. Eu acho que nós temos que ter responsabilidade, os ex-dirigentes, né? Uma coisa é eu ser um torcedor e fazer uma manifestação, não vai acontecer nada. Agora, se eu chegar lá e dizer, meu time não jogou nada, jogou aberto, o treinador é isso, aquilo, o presidente errou, eu não vou fazer isso, nunca fiz. É que tu nunca mais vai ser um torcedor comum. Então eu tenho que ter a responsabilidade de saber disso. E eu pretendo ter. Dificilmente tu vai me ver criticar, né? Eu só critico pessoas para me defender. Sim. Entendeu? Quando as pessoas começam Então a tu falar... só reage, tu não Eu ataca. só reajo, jamais vou atacar. Inclusive nos processos eleitorais, eu nunca falei contra ninguém. Nunca defendi nada. Eu vou dizer, eu vou votar no fulano, eu vou votar no Beltrano. Só. Agora, se me tirarem para dançar, eu vou acabar dançando, né? Sim. Para me defender. Né? Então, eu prefiro não me manifestar, eu prefiro não falar. Né? Até posso dizer para o presidente do clube, seja ele quem for, a minha opinião, né? Mas eu prefiro falar internamente, não publicamente. Publicamente eu dificilmente vou falar. Treinadores, né? Por exemplo, o Ramires, que é um treinador que não tem o nosso conceito, não tem a nossa cultura. Né? E acabou não dando certo. E se antevia que isso não daria certo. Né? O Cacique, da mesma maneira. Né? O Mano Menezes, quando foi contratado, eu exultei, porque ele tem a maneira de jogar do Mano Menezes e a maneira de jogar do Inter, do futebol gaúcho. E ano passado voou, né? Jogou muito, poderia ter sido até campeão, embora ninguém acreditasse, nem eu. Né? Mas daqui a pouco começou a jogar, encaixou, teve uma vantagem de não ter outras competições e, portanto, ele pôde preparar a equipe semanalmente, fisicamente estava bem dotada, né? Mas... esse tipo de análise eu faço, mas mais do que isso eu não faço. Né? Tá, então agora... Em relação ao Grêmio, Fala. Desse ano, eu brincando lá nas nossas conversas, eu tenho duas coisas que eu errei completamente. Primeiro, eu não acredito em time que se forme no próprio ano. Eu não acredito nisso, entendeu? Claro que tu pode ter um rendimento razoável. O Grêmio está tendo um rendimento bom muito cedo, tá? E também, eu sempre pregou que se tu mantiver 70% do time do ano anterior, tu vai ter sucesso. O Inter manteve. E nesse início de ano isso não está acontecendo. O Grêmio, formado recentemente, está tendo melhor desempenho que o Inter, e o Inter, formado há mais tempo, está tendo pior desempenho. Para ti isso é a exceção que confirma a regra. É uma exceção. Realmente é uma exceção. O de 19, o Flamengo também, né? Eu lembro que eles contrataram também, não sei lá quantos, e não, mas eles encaixou. Mas eles contrataram 4 jogadores, de craques. Encaixou perfeito. Encaixou perfeitamente. E os outros jogadores que estavam lá eram craques. Sim, né? Fica mais fácil. Fica muito mais fácil. Não, realmente, o que está acontecendo com o Grêmio... Eu até esqueci... Eu até esqueci que o Grêmio tá na Série B ano passado, porque, assim, é uma mudança da água pro vinho tamanha, assim, Só a contratação do Soares já é um... Aliás, como é que consegue se contratar o Soares? Um cara como tu fez já quando tu estava trabalhando como presidente? Nunca contratei o Soares, nunca contrataria. Nunca contrataria. Estou te dizendo, achando que o Guerra acertou. Não é o meu conceito de contratação. Eu não contrataria. Por exemplo, quando o Internacional contratou o Forlan, internamente eu manifestei a minha opinião. Não contrato. Quando o Internacional contratou o Guerreiro... E tu acha que errou na tua... Acho que errou. Não, eu digo, na tua avaliação, no fim o Forlan foi bem ou foi mal? Eu acho que o Forlan não foi bem. O Guerreiro, embora tenha feito 50 gols, eu acho que o custo-benefício não foi adequado. Não foi adequado. Eu não teria contratado o Forlan. Tá? Aliás, nem o Guerreiro... O Guerreiro, né? Eu não... Assim, esse tipo de desnível salarial eu não gosto. Eu não, respeito, né? Assim, não quero dizer que eu seja dono da verdade e que eu acerte sempre. Nunca tive essa pretensão. Quando o Corinthians contratou um fenômeno, todos os presidentes
né, e dirigentes, eu era vice-presidente, mas era um dos integrantes do Clube dos 13, foram indagados o que achavam da contratação do Fenômeno. O único que disse que não contrataria fui eu. E errei. O Fenômeno deu certo. Não, e o Fenômeno ganhou do Tu era o presidente, não era? Presidente. Não, era o vice. Era o vice. Ele ganhou do Inter. Aliás, é o ano da tal do DVD. É o ano do tal do DVD. Sim. Bom, aí, então, eu gosto de coisas mais próximas da realidade, de sistema. Eu gosto de contratar jogador que vai crescendo, né, dentro do todo, entendeu? Eu gosto assim, claro que tu pode contratar um grande jogador. Pode contratar um grande jogador, nós contratamos, né? Por exemplo, o Fernandão era um grande jogador, tinha 26 anos, mas não tinha ainda esse cartaz, essa aura. O único grande jogador que nós contratamos e que já era assim entendido foi o D'Alessandro, que custou 5 milhões de euros, entendeu? Só que o D'Alessandro era um craque e veio numa situação de venda em 2 anos. O projeto para o D'Alessandro, que nós concebemos na época, era vendê-lo daqui a 2 anos. Eu saí do clube. Então ele... Porra, 11 anos ele ficou, né? Ele acabou, claro, ele se, vamos dizer assim, se justificou plenamente. Nossa. Entendeu? Plenamente. Mas a ideia de trazer um jogador daquele tamanho e daquele valor era o clube não perder, né? Ter o retorno técnico, que teve logo no primeiro jogo e passou a ter incessantemente. Aí fala do Fernandão. Tanto ele como o D'Alessandro, né? É que o primeiro jogo do Fernandão foi o Grenal 1000, o Dom Mil, né? Não, o Fernandão não teve custo. Ah, sim, o Fernandão veio do Olympique de Marseille, né? Voltando, né? Pra te ver qual era a ideia que se tinha na época. Sim. Do time campeão do mundo, só teve um jogador comprado. Alex. Sim. Único. Do Guarani. Custou R$1 milhão em 10 parcelas de 100 mil. 100 mil. Tá? O único jogador, todos os outros vieram de, assim, passe de jogador da categoria de base, luvas, sabe? Tinga, né? Tinga, foi o Marcelinho Labarte. O Labarte. Uma parte do Diego, uma parte do Labarte. Fernandão, foi o Rodrigo Paulista, foi o João Guilherme. Né? Enfim, esse tipo de operação a gente fazia exatamente porque não tinha dinheiro, né? Nós não tínhamos recursos sobrando. E por isso a gente fazia dessa maneira. Né? Eu acredito nesse tipo de engenharia. Né? Vamos para o Soares. O Soares, tendo visto o momento do Grêmio, tendo visto a torcida estar completamente desacreditando no clube, no time, na possibilidade futura, eu vejo que foi uma boa... Foi uma ideia boa. Foi uma boa ideia. Uma boa ideia. E diante do pagamento dos valores que serão despendidos por empresas, ou por associados, ou por alguém que não seja o próprio clube, eu acho que foi acabou sendo um ótimo negócio e teve uma ótima resposta também. Técnica, o Soares está muito acima do que eu achei que ele estaria. Tá? Pois é, ele está chamando a atenção o engajamento dele. O conceito da contratação do Soares eu não gosto, mas a forma como foi feito e o momento do Grêmio foi bem feito, entendeu? Então, resumindo assim, tá bem clara a tua opinião, mas em nenhum momento durante as tuas gestões uma ideia mirabolante como essa foi projetada? Nunca foi. Nunca? Não. O torcedor... Porque tem muita coisa que vira mito. O Inter quase contratou fulano. O Grêmio quase contratou fulano. Essas histórias assim, tu não vai me surpreender. Não, Duda, a gente nunca contratou nenhum superstar. A gente, pezinho no chão mesmo. É isso. Porque uma vez eu estava conversando com o Melo, ele disse, não, o Rafinha, que ia pro Flamengo, a gente estava acertado com ele. Então, coisas assim, sabe, que às vezes... Que não é um Soares, mas é um puta do jogador na época. Era. Relembra, né? Ele estava saindo da Europa, de um Bayern de Munique, ultra vencedor. E outra coisa, jogador em final de contrato, que tu vai pagar luvas desde que sejam compatíveis com nosso orçamento e com o demais que é pago dentro do clube. Acho que é viável. Acho que o Rafinha fazia parte desse tipo de negócio. Daí era... Tia, tu tem muita história, velho. Meu Deus do céu. E eu não queria te perguntar as mesmas e óbvias, né? Acaba sendo, né? Acaba sendo, porque, cara, até por isso aqui acaba virando um registro, assim, que o cara quer ver e tal. Mas quando tu tem a ideia de trazer o D'Alessandro, dizem as coisas que o Grêmio estava acertado com ele. E eu não sei até que ponto essas coisas são verdade. Eu tirei aqui do Guinha Azul que veio aqui que sim. O Guinha Azul sim. O Guinha Azul sim estava. Ele disse, não, assim, eu vou pro... Daí o cara, não, os caras do Inter é o outro. Eles depositaram. Não, mas como assim? O Guinha Azul eu posso te contar porque eu tive participação, embora não estivesse no clube. Tá?
O D'Alessandro eu não sabia. Eu não sabia que o Grêmio... Eu fiquei sabendo só depois. Posso te contar as duas histórias. O Guinazu eu tentei contratar em 2006, logo depois do Inter ter vencido o Libertad, eu tentei contratá-lo. Só que o Guinazu custava 2 milhões de dólares. E nós não tínhamos, jamais pagaria 2 milhões de dólares naquele momento por um jogador. Jamais pagaria. Jamais. Eu acho muito boa convicção, mas esquece. Nenhuma chance. Bom, aí passou um ano, eu já não estava mais no clube, só que eu fiz amizade com o procurador do Guinazu. Né? Aí eu fiquei sabendo, e eu sempre achei o Guinazu um jogador diferenciado, pelo que ele traria de conceito tático, né? E principalmente conceito de garra e de raça, que era importante. Mas tu conhecia o Guinazu como? Conheci o Guinazu vendo ele jogar no Libertad. Mas naqueles jogos contra o Inter. Contra o Inter e depois. Aí tu foi apresentado ao Guinazu, e aí tu ficou acompanhando. Aí eu fiquei acompanhando. Tá, beleza. Não, porque assim, não era, como a gente falou no início da conversa, não era como hoje, né? Que os caras... Aí eu fui saber o que ele fez no passado, onde é que ele andou, onde é que ele jogava. Tá. Porque lá no Libertad ele chegou a ser quarto homem de meio campo. Ele não era volante, ele era quarto homem de meio campo. Aí ele chutava no gol, porque nós brincamos aqui. Aí ele chutava, mas a posição dele é um terceiro volante pela esquerda. Essa é a posição dele. Com orientação específica para ele não cruzar a marcação, porque ele gosta de marcar a bola, sair do lugar e pegar o cara do outro lado, né? Sim. Esculhamba o time, então ele tem que ficar no setor dele. Ele gosta de fazer individual, não, faz a zona. Faz a zona, faz no teu lado. Tá. Aí eu fiquei sabendo da notícia do Grêmio interessado, eu liguei pro procurador, tá levando o Guinazu, não era Guina ainda, pro Grêmio. Ah, pois é, não, tá louco, não vai levar. Não vai levar. Falei, não vai levar de jeito nenhum. Espera que eu vou falar com o presidente do clube, com o vice-futebol, que era o Giovani, na verdade eu falei com o Giovani, e ele vai te cobrir essa proposta e tal. E era $1 milhão parcelado, né? E aí já era palatável, né? Tinha mudado o valor. E aí o Giovani entrou em campo, né? Eu consegui segurar o procurador, Regis, segurei, e aí o Giovani pegou, junto com o Silvio Silveira, falecido Silvio Silveira, ele foi até Assunção e fez a operação com o Libertad. Né? E aí roubou, entre aspas. Roubou. O D'Alessandro não tem nada a ver com o Grêmio. O D'Alessandro não tem nada a ver com o Grêmio. O D'Alessandro, eu estava em Punta, né? E assisti um jogo. Isso eu já contei essa história várias vezes. Maldonado. Não. Maldonado e Melo. E lá estava um rapazinho canhoto. Mas o D'Alessandro, eu estava vendo um jogo do São Lourenço com o River. Sim, na Liberta que ele volta e joga no São Lourenço. Joga no São Lourenço. Eu lembro disso aí. Em Nunes, 2 jogadores a menos no São Lourenço, 2-0 pro River, o D'Alessandro enlouquecido, jogando demais, e aí ele bateu o escanteio do gol do centroavante, que eu não estou me lembrando do nome agora, e participou da jogada do outro gol, foi 2-2, gol qualificado fora de casa, tinha sido 0-0 o primeiro jogo em São Lourenço, né? E aí classificou o São Lourenço, foi uma festa deles e tal, e eles, pô, se esse cara tá jogando no São Lourenço, ele pode jogar no Inter. Registrei, né? Isso era em fevereiro. Em maio, eu voltei a ser dirigente do Inter, eu não era dirigente nessa época. Quando nós contratamos o Tite, eu voltei a ser dirigente. No dia que eu chego, o Fernandão sai. Foi vendido o Fernandão, estava sendo vendido, eu não sabia, né? E ele acabou saindo. E aí abriu uma vaga, né, não é o mesmo jogador, não tem nada a ver uma característica com a outra, não vamos querer confundir aqui, que um foi contratado para o lugar do outro. Mas havia um espaço ali, né, no setor de ataque. E aí eu comecei a pensar em trazer o D'Alessandro. E aí, que loucura, né? Aí o Fernando Otto, o empresário Fernando Otto, sobrinho do Peronde, me procurou para me vender um jogador argentino marca Diabo, assim, uma marca Diabo na 5ª potência. As coisas que o Borilli traz. Aí eu disse, Fernando, me traz um jogador bom, cara. Só me traz essa porcaria aí. Me traz um jogador bom. Traz o D'Alessandro. Se tu me trouxer o D'Alessandro, eu quero. Uma semana depois ele aparece com uma carta do procurador do D'Alessandro dizendo que ele estava disposto a vir. Porra! Aí peguei um avião, fui a Buenos Aires, sentei com o Mascardi, que era o procurador do D'Alessandro, que não é mais hoje. Até porque o D'Alessandro aposentou, né, Fernando? Não, mas ele continua em contato com o procurador dele, ele tá no Cruzeiro agora. Tá no Cruzeiro.
mas ele continua com o mesmo procurador. Ah, é? Matias Aldal, atual. Desculpa a minha ignorância, então. Não. Segue. O Matias é um irmão do D'Alessandro, entendeu? Sim, então, é o cara que deve estar tocando as coisas profissionais dele, óbvio. Junto. Bom, aí, e é uma figura maravilhosa, né? O Matias. Me dou bem, muito bem com ele. Agora, para você falar com o Veron, para convidar ele para vir para o South Summit, foi ele que me colocou em contato com o Veron. Boa. Então o Veron vai estar em Porto Alegre. Não, acabou não dando a data da agenda. Eu já ia querer gravar com o Veron. A agenda dele não deu. Mas E aí fomos lá, ele pertencia ao Saragossa, parte ao Marcelo Tinelli, que era um Silvio Santos argentino, que torcedor do São Lourenço investiu na vinda do D'Alessandro para o São Lourenço. Acertamos com o São Lourenço a parte dele, que era mínima, e mais o Marcelo Tinelli. E lá o Saragossa, que deu um problema. Aí colocamos o Thales Tarja, que era um jovem colorado, com participação em categoria em seleção de base, muito admirado na Europa. Não é o Thales que virou corredor? Corredor, né? Ele mesmo. Ele mesmo. Puta, ele jogava muito esse gurizinho. Era muito bom, era muito bom. Uau. Foi o Thales Tarja, percentual, veio do D'Alessandro. Né? E foi assim, essa é a história verdadeira. Eu não sabia de Grêmio aí. Isso não tem Grêmio. Mas depois tu também ficou sabendo dessa Depois eu fiquei sabendo, mas não teve confirmação. Pelo jeito não foi tanto. Vou dar um tirinho aqui. Vai, dale. Porque o D'Alessandro, ele já tinha... assim como eu acho que quando o cara vem de uma base de um clube grande e de repente tá numa fase ali, é a hora de trazer um cara desse, né? Porque o D'Alessandro fez base muito boa. É um cara de categoria de base de seleção, acho que tinha sido campeão olímpico, se eu não me engano. Foi campeão olímpico. Né? E aí vem pra cá e... sobre esses dois, assim, essas coisas de idolatria em termos de tamanho, tu coloca tamanho nos ídolos, não? Do Inter? Na verdade, eu tenho 3 ídolos no Inter. 3. Falcão, Figueiredo e Valdomiro. D'Alessandro, Fernandão, Yarley, Tinga são meus colegas de trabalho. Não são meus ídolos. Tu trata eles como colegas. São meus colegas de trabalho. Até porque tu tá no meio desses caras, né? Permanentemente. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp com 50 jogadores. E a gente fala todos os dias. Os mais falantes são o Perdigão, o Edgley, Michel, o Alex agora tá falante. Eu acho que ele saiu do Corinthians. Daí ele tá... E ele é Kleber. Eu recebi eles aqui, o Alex. Eu recebi o Alex, recebi o Perdigão. O Perdigão foi uma das maiores entrevistas que eu já fiz. O Perdigão é fora de série. Fora de série, é fora de série. E falar do Fernandão é fácil pra ti ou é difícil? Não, é fácil e traz emoção, traz coisas boas, né? Porque era uma figura maravilhosa, foi uma grande pessoa com quem eu convivi, com quem eu aprendi muito, né? O discernimento dele, a maturidade dele. O Fernandão chegou aqui com 26 anos, né, cara? Um molequinho. 26 anos. E no futebol é um amadurecimento, né? Técnico, psicológico e técnico, né? De um jogador assim. É aí que ele começa realmente, né, a apresentar todo o seu potencial. Eu agora recebi o outro grande figura, Tinga, acabei de receber uma mensagem dele. Também uma figura maravilhosa, né? O Tinga, magrão, eu queria ter 10 magrão no meu time. Ele magrão era fora de série. Onde é que tu tava quando o Fernandão faleceu? Lá em casa. Eu fiquei sabendo às 6 da manhã, né? Uma ligação do Cristiano Silva. Da Rádio Guaíba. E aí pediu pra tu entrar no ar, assim, de sopetão. Não consegui. Tenho certeza. Não consegui. Não entrei. Pediu um tempo. Eu tava dormindo, né? Aí eu me recuperei. Não pode ser. Será que é? Será que é verdade? Será que não tem ainda uma chance? Né? E logo depois veio de novo. Aí eu dei uma entrevista ruim lá. Sim, falou. Devia estar completamente desnorteado. Com alguma coisa assim. O Fernandão, no Mundial, acho que fica muito... acho que tem um pós-vídeo, ou gritando e tudo mais. Tu participou daquele momento dele? Participei. Tu tava lá? Eu tava lá. Aquilo ali foi na roda que antecede o ingresso ao campo. O treinador dá a palestra, né? Aí todo mundo fica lá, né? Faz as suas rezas particulares, cada um virado pro seu armário. Aí
todo mundo se abraça e aí o capitão dá a última palavra. E ele fez aquele poema, né? Pois é, Tá demais, né? Sai de uma forma espontânea, né? Tu imaginou que, falando sério, tá, agora, tu imaginou que o Inter conseguiria ser campeão mundial? Eu não tô dizendo naquele dia já, no dia que está Inter e Barcelona, mas assim, quando tu começa a viver grandes momentos no futebol, tu imaginou, até porque tu participou lá daquele rebaixamento, mas assim... Na verdade, como é que eu funciono? Eu funciono por etapa, né? Eu vou galgando espaço, eu vou subindo degraus. E a partir do degrau que é subido, que é conquistado, eu vou almejando o próximo, né? Então, eu sempre lá, eu fazia parte de um grupo de pessoas, gremistas e colorados, como é a regra nossa aqui no Sul. Claro, óbvio. Né? Meus amigos são todos gremistas ou colorados. Durante 30 anos a gente jogava futebol. E os gremistas já tinham andado de carro de bombeiro, já tinham chegado com vitória, né, ganham títulos fora de casa, e nós não. Nós ganhamos títulos aqui e não tínhamos títulos internacionais. Né? Então eu sempre ambicionei isso como torcedor, de chegar de bombeiro. Eu não, chegar o meu time chegar de carro de bombeiro. Sim. Né? Então, essa ambição de torcedor tu tem, mas tu não sabe qual é o momento que vai acontecer, né? É um horizonte que tu traça, daqui a pouco eu estou envolvido no processo, estou lá e tal, a gente vai indo, a gente ganha campeonatos, todos os títulos são saborosos, todos os títulos, não tem título que não seja saboroso. As participações que eu tive como dirigente em grupos que venceram, todas elas eu comemoro, eu tenho lembrança, tenho taça de todas, réplicas, né? E aí vai indo. O primeiro título aqui, Gauchão, a taça que o Pironde nos entregou foi uma taça bem limitada, né? Mas foi muito comemorada. Toda humilde a taça, porra, mas que casa. Foi a quebra de uma hegemonia, né, claro, do adversário. E então, campeão mundial, quando a gente se fardou, quando a gente chegou lá, ganhamos a Libertadores, fui para Zurique lá para fazer o sorteio das camisetas e ver como é que era a logística. Depois desembarcamos lá em Tóquio, depois fomos para Yokohama, aí tu começa a te fardar também para ganhar, né? Aí sim. Bom, agora eu quero ganhar. É óbvio, eu não tenho nenhuma dúvida. Depois que tu já tá lá, é óbvio que eu sei que daí tu começa a imaginar, não, acho que dá, não sei o que. Exato, bom. Por exemplo, quando eu assisti o jogo do Barcelona com o América, eu tremi, né? Puta. 4x0 foi, né? 4x0 um chocolate monstro. É uma roda. Mas aí eu comecei a racionalizar, eu gosto muito de analisar as questões táticas, né? E daqui a pouco o primeiro volante do América era o Fabiano Costa. Um grande genro. O genro, que é uma figura maravilhosa, com quem eu também tenho contato até hoje. E aí, o Fabiano não pode jogar de volante, né? Ele não marca nada, ele era um meia atacante de frente, que acabou jogando de centroavante no final de carreira, tipo o Diogo Souza, assim, que não tinha condições de ser volante, e foi volante naquele jogo. Então, não me dá, né? Não me dá. Sim, os caras estavam passando uma avenida. Não tinha pressão, né? E foi o que eu conversei com o Abel, né? Sobre isso, o Abel, claro. Aí quando na palestra, eu falei, vocês estão pensando que vai ser a mesma barbadinha que foi? Não. É aqui, ó, é junto, é chegada. É pau. É sem contemplação, né? Edinho na sobra, o Wellington Monteiro marcando. O Wellington Monteiro na sobra do Ceará, o Edinho na sobra do Wellington Monteiro, e não vai acontecer nada. Nós vamos pra cima deles. E foi o que aconteceu. Foi um jogo com posse de bola do Barcelona, né? Que era óbvio, né? 52-48, não é tão foi diferente, bem mesmo, não é tão diferente. E o Internacional teve chance, né? Foi um jogo que não foi, né? E a gente aproveitou um momento da partida. Foi matador, né? Foi aquela bola do Ronaldinho, imagino que até hoje tu acha que ela entra, né? Não, eu tirei aqui, ó. Tem um lance clássico, é o teu, aquele que ficou famoso também, né? O teu... Aquela quebrou os protocolos da FIFA. Total, né? Você estava do lado do presidente do Barcelona, é isso? Estava do lado do presidente do Barcelona e do lado do Blatter. E o Ricardo Teixeira estava logo a seguir. Mas ali foi só o que apareceu, porque... Foi muito pior que aquilo. Não, foi muito pior, porque eu comecei a xingar o juiz no primeiro lateral que ele marcou, que eu achei que era nosso, e ele marcou pro Barcelona. E o cara do Barcelona, assim... Não, o cara não entendeu. O cara não entendeu nada, que eu tava numa arquibancada, né? Porque eu sou assim. Eu sou um torcedor, né? Sou um torcedor. E eu tava muito nervoso.
Tava muito nervoso e eu demonstro. Estar. Tá, e que momento tu percebeu que dava? Porque quando sai o Fernandão, eu imagino que eu sei, aquela história toda a gente sabe, porque o Gabiru treinou bem, a gente sabia, eu sei, decora essas histórias. Mas agora, quando sai o Fernandão, por mais que tu saiba que ou era combinado, não, nós vamos tirar o Fernandão, não pode ser. Não, ninguém sabia. Quando o Fernandão saiu, eu disse, pô, agora temos os pênaltis. Exatamente. Temos os pênaltis. Isso, claro. Vamos segurar. Porque nós vamos segurar mais do que a gente já tá indo. Foi esse o meu raciocínio. E daqui a pouco... Tudo bem, vamos pros pênaltis. Mas ele não bateria, né? Quem? O Fernandão, por ter saído, eu digo. Não, mas também aí perde uma referência técnica, sei eu lá. tô querendo sobreviver ali naquele jogo, né? Sim. Embora o jogo tivesse bom pra nós, né? Bom no sentido de não ter... Não, o contra-ataque estava exposto. Não ter Era muito isso. risco, o contra-ataque ficou exposto. E o Gabiru, que estava com todo o gás, com todo o leite, aproveitou, né? Porque ele deveria ser... Porque aconteceu uma coisa também naquele momento da entrada do Gabiru, que foi a saída do Mota e o ingresso do Iniesta. Entendeu? E o Iniesta não é um volante marcador. O Iniesta se apresentou no ataque. Então, quando o Gabiru saiu de trás, não tinha contenção, porque o Iniesta não estava no lugar. E o Gabiru passou de moto pelo Iniesta, sem a bola. E recebeu na frente, né, entre o zagueiro, Rafa Marques, e o Puyol, o Puyol ficou no caminho. E entre o Belletti e o Rafa Marques entrou o Gabiru. E entrou e fez. Né? É difícil conceber que o Gabiru passa de moto pelo Iniesta. É uma foi o que frase aconteceu. difícil de acreditar, mas aconteceu. Aconteceu. O índio, que ele diz que foi lançamento, mas na verdade ele aliviou, né? Ah, pá, sabe o que me falta? Eu buma meu boi pra frente e não meu guerra. De canhota, trouxe pra esquerda, deu um bico. Não me vem com essa, Indião. Vai dizer agora que tu pensou no lançamento. Não, essa não. Essa não foi. Além do Mundial, as coisas que te dão mais orgulho no Inter. A Libertadores, imagino, por, né, ter sido uma quebra. Que mais que te dá orgulho que tu porra, velho, eu fiz umas coisas foda. Eu tenho muito orgulho do crescimento do clube, né? Do clube ter começado na nossa gestão como inferiorizado em relação ao Grêmio e ter terminado como superior ao Grêmio, em termos de títulos naquela década, né? E nós, colorados, dizemos que em toda a história, vocês dizem que não, mas dá para discutir, antes não dava, né? Antes não dava. Muito pela Libertadores, Muito né? pela Libertadores. Nós ganhamos 2 Libertadores. Assim, Até pouco tempo era 2-2, agora que o Grêmio ganhou outro. Eu participei nesse período de 97, quando eu fui diretor de futebol, aquele Grenal de 5-2, 5-2. O título do Gauchão, que também quebrou uma sequência do Grêmio. Eu participei de 15 conquistas. 15 conquistas. Puta merda. Então isso é um motivo de orgulho que eu tenho. Né? Eu coloco também nessas 15 a Taça São Paulo, que para mim foi importante, foi muito importante. Mas, porra, é a única do Inter. Aliás, é a única do Estado. O Grêmio não ganhou. O Inter já conquistou 5 vezes, né? Mas eu tô dizendo, aliás, foi a única, foi a primeira. Não, ela já tinha ganho. Já foi a terceira. Essa então, foi a ignorância. Terceira. Não, foi a terceira. Mas o Grêmio nunca ganhou, só o Inter. Grêmio nunca ganhou. Mas isso, para mim, é importante pelo trabalho que foi realizado ali, né? Para ver que tu fazendo uma coisa com conceito, era uma consolidação ali pra ti. Com planejamento, né? Tu acaba conquistando. Né? E essa é a ideia que eu tenho. Então, eu acho que bom, nós chegamos a 120 mil sócios, né? Nós tivemos um faturamento em 2006 de 107 milhões e gastamos 107 milhões e 500, entendeu? Equilibramos a questão financeira, ganhamos o prêmio de ISO, de ISO 9000, ISO 2000 e 9000 e não sei o que. Aqueles ISO lá. Aqueles ISO que dão qualquer tipo de referência. Que é o marco de gestão. Então não foi só a questão, né, do campo que a gente teve sucesso, né? Então tudo isso, esse crescimento do clube é um motivo de muito orgulho meu, pessoal, e de todo mundo que trabalhou, porque isso aí não foi uma conquista minha, né? Mas tu capitaneia, né? Isso... Tem um grupo de pessoas ali que ajudou muito. E aí a parte negativa dessa história, que não é negativo, perder um título não é negativo, mas a parte, por exemplo, do DVD de 2009, isso é algo que tu te arrepende, não? Olha, eu fui, vamos dizer assim, eu me arrependo, mas eu acho que eu tinha que ter feito aquilo ali. Eu não faria de novo, né? Eu não faria de novo, mas eu não gosto de me arrepender das coisas que eu... A única coisa que realmente eu me arrependo,
mesmo, né, nesse período todo de Inter, foi ter demitido o Tite. Isso eu não podia ter feito. O resto todo eu relevo. DVD não devia ter feito. Por quê? Porque eu motivei o Corinthians, porque os árbitros, em geral, passaram né, a ter uma certa resistência ao Internacional nos 2, 3 anos depois. Isso foi visível. Não de uma forma muito clara, mas na dúvida. Sim, né? aquelas faltinhas. Aquele A gente jogo sabe como é que é. Isso aí aconteceu e por isso eu não devia ter feito. Né? Eu, pessoalmente, tá? Eu tinha pretensão de ser presidente do Clube dos 13 e acabei a minha carreira ali. Não dá pra de enfrentar o Corinthians, né? Tudo bem, não aconteceu nada pra mim, não mudou a minha vida, né? Mas era uma ambição que eu tinha, eu queria ser presidente do Clube dos 13. E o teu caminho era esse, porque pela proximidade que tu tinha com o COF... Não, o Dr. Fábio queria que eu fosse. Exato. O Dr. Fábio, eu era o segundo já, né, no Clube dos 13. E ele queria que eu fosse. E não deu. Aí ele mesmo disse, cagaste. Deu essa cagada aí. Eu te digo, cara, essa cagada, até entrevistei o Villani, e aí o Villani cita isso, e depois ele até se arrependeu, porque quando tem Inter e Corinthians aí e tal, Põe o no Villani, DVD. ele grita, né, como se fosse um bordão, achando que o Colorado não ia se sentir ofendido. E aí depois não, cara, o Colorado se sente ofendido com essa corrente, ainda mais vindo do... Porque o corintiano usa isso direto. Direto. Isso bem. Quer ver uma coisa? Várias vezes, socialmente, eu sou confrontado com esse tema. Né? Por colorados. Não. Por colorados, não. Os colorados acham que eu fiz bem. Tá? Por corintianos, quando eu estou em São Paulo. Né? Assim, há algum tempo atrás, hoje bem menos, mas logo a seguir, lá por 2011, 2010, isso aí aconteceu em 2009. Eu estava num restaurante. Na época do Ronaldo, né? Eu estava num restaurante em São Paulo, com música, né? E tava com uma amiga minha lá de São Paulo. E aí o cara começou a dançar na minha frente e tal. E daqui a pouco ele chegou próximo de mim e ele disse: tu vai botar que tu tá no Passatempo no DVD. O cara chegou pra mim. Era Passatempo o nome do lugar. E aí eu fiz que não entendi, né? Porque ele tava cheio de gente, ele tava numa mesa com umas 10 pessoas. E aí, putz, eu vou me incomodar aqui. Tirou uma onda. Aí a guria perguntou, o que ele te falou? Ele falou contigo? Eu disse, não, acho que não falou comigo. Aí o cara foi para um lado, foi para o outro e voltou. Né? A sorte é que tinha alguém na mesa dele que era palmeirense. Aí o palmeirense levantou e veio falar comigo. Ele disse, tá te falando do DVD? Sabe o que ele queria? Ele queria que tu fosse presidente do clube dele. Aí começou a falar mal do Corinthians, o palmeirense, né? E tarará. Aí aí acalmou tudo. Mas o cara me provocou, né? Bate, tá louco. Nem tu sozinho lá. Bah. Mas certa feita eu vinha caminhando na Paulista, né? Aí desceu uma pessoa do ônibus e foi agressivo comigo. E te reconheceu. Me reconheceu e me falou do DVD. Eu mudei o telefone. Caramba. O meu telefone era 9981-1258. O meu telefone histórico, desde o primeiro dia. Alguém do Corinthians largou na Fiel. Então eu não conseguia mais dormir. A noite inteira. Eu fiquei um mês. Aí eu troquei o número. Barbaridade, velho. Cara, uma dica que eu dou assim, cara, não compra briga. Não dá pra comprar. Não dá. Não. Cara, não dá pra comprar. Realmente não dá. Não tem porquê, cara. Barbaridade. Que loucura, que história, velho. E tu também tava no do pênalti do Tinga. Mas tu tem história aí, velho. Eita, nós. E mais a do pênalti do... porque foi um ano antes do Mundial, Duda, cara. além desses 15 títulos, nós somos 3 vezes vice-campeão brasileiro. Vice, né? 3 vezes vice e uma vez vice-campeão da Copa do Brasil nessa do DVD. Sim, do DVD. Sendo que uma vez foi o pênalti do Tinga, outra vez o Grêmio decidiu com o Flamengo o último jogo, né? Não, e o Grêmio foi com uma vontade. O Grêmio jogou pra ganhar, né? O Grêmio jogou. Ainda bem que o Grêmio, né? Que não restou dúvida nenhuma. Não, mas eu vou te dizer, essa de 2005, eu lembro que eu trabalhava na Band, na Rádio Bandeirantes. E aí eu me lembro, um cara entra contra
alguém aí, do Sveiter, acho, né? É. E aí eu lembro que os repórteres corriam... Esse aí, tu conclui a tua narrativa que eu vou te contar depois. Tá. Foi o pior momento que eu passei no Inter. Pior momento, tá? Foi pior que o rebaixamento. Eu acho que nós vamos agora chegar ao ponto junto. E aí os repórteres viravam o tempo inteiro te ligando porque tinha um rapaz que entrou contra a rapaziada e os caras estavam ameaçando o Inter. Ó, se esse cara não tirar esse negócio, o Inter não joga Libertadores no ano que vem. E aí eu lembro que era tu, pelo amor de Deus, o cara tira, não sei quem, os caras dizendo que poderia ser um laranja do Inter, que na real né, era o Inter querendo, e parece que era um cara, assim, independente mesmo. Eu tô certo nessa... Tá certo. Nessa lembrança? Não, na verdade, assim, um associado, né, com um advogado nosso amigo, conhecido, importante, que acabou tendo uma atitude que acabou prejudicando o clube. Ele teve a melhor intenção, né, e acabou entrando com uma ação pedindo que o Corinthians não fosse declarado campeão em função não do pênalti, mas da anulação dos 11 jogos. Exatamente. Porque a anulação dos 11 jogos foi a coisa mais ridícula do mundo, né? Porque tu não anula 11 jogos, só anula jogo que tem prova cabal de que houve interferência indevida do árbitro. Eu lembro que o Edilson, ele admite. Mas não naquele jogo. Não, sim, não, posteriormente, porque o Rizek faz uma matéria na Placar. Eu conheci o Rizek ali, eu me dou super bem com o Rizek. Imagino, porque é ali que ele meio que se... Né, ali se destacou. Se destacou. Ele fez aquela reportagem, né, e aí ele me procurou na época, a gente conviveu. Pô, imagina, né? Tu era uma fonte. E aí, bom, o que aconteceu? Ele conseguiu eliminar que declarava, ou que impedia a CBF de entregar a taça ao Corinthians. Tá? Certo. Esse torcedor, que era associado do Inter. E tu deve conhecer ele. Não, eu não conhecia, mas passei a conhecer. Sim, entendi. Tá. Eu passei a conhecer. Aí nós fomos jogar com o Curitiba e o Internacional perdeu o jogo. O Corinthians perdeu também para o Goiás na mesma data. Se a anulação dos jogos não tivesse acontecido, o Inter seria campeão. Então, essa liminar, que foi obtida antes desse jogo pedia a anulação da anulação dos 11 jogos. Se voltassem a prevalecer os resultados da primeira partida dos 11 jogos anulados, o Inter era campeão. Perfeito. Tá? Bom, aí ele conseguiu essa liminar e o Ricardo Teixeira ia declarar, ou declarou o Corinthians campeão, né? E aí saiu uma ordem de prisão para o Ricardo Teixeira por ele ter descumprido a ordem judicial. Meu Deus. Porque não podia colocar justiça comum. Não, acho que era isso, né? Mesmo que a gente dissesse, né, que o Internacional não tinha entrado na justiça comum e que era um torcedor, houve um entendimento por parte do Sveiter de que o torcedor era a extensão do Inter, que, portanto, o Inter tinha entrado na justiça comum. Paralelamente a isso, certamente instruído, o Fortaleza, que havia sido rebaixado, ingressou na justiça desportiva, pedindo liminar para o Sveiter para rebaixar o Inter em função dele ter ingressado na justiça comum, né? E o Sveiter ia despachar. E eu, estagiário da rádio, tendo que ligar para todo mundo. E o Sveiter ia despachar. Então o Inter, claro que eu conseguiria uma liminar para não ser rebaixado. Mas só que eu ia ter que conseguir uma liminar em cada semana. Sim. No Paraguai, em Zurique, em tudo que era lugar, né? Aí, com a ajuda do Fábio Koff e do Celso Rodrigues, do Clube dos 13, né, eu consegui que eles não decretassem a queda do Inter, que era iminente, bastava ele despachar, claro, por 48 horas, e aí peguei o torcedor, e através dele, do advogado que havia assinado, consegui fazer ele desistir da ação. Sim, tu teve que sentar com o rapaz, desenhar para ele, olha o perigo que nós estamos correndo. Exatamente. E aí conseguimos voltar, né, à situação anterior. Eu fiz uma declaração por escritura pública de que eu não colocaria em dúvida o resultado que foi chancelado pela CBF, abriria a mão de qualquer direito, mesmo que qualquer ação viesse a ser intentada, eu abriria a mão, o Internacional abriria a mão. Mas isso aí, por que eu disse que foi um momento difícil? Porque todos os meus grandes companheiros, né, com quem eu me louvava para tomar decisões, todos eram a favor de continuar discutindo, entendeu? Achavam que o Inter deveria adotar aquela posição do torcedor e levar adiante o processo. E eu, ao contrário, achei que se a gente levasse adiante, nós íamos acabar esmorecendo no meio do caminho, porque era tanta demanda
e tanta briga, e tanta lide, que o que importava, que era o futebol, que era o campo, eu ia abrir mão do campo, não ia prestar atenção no que era importante, né? Isso aí, perante o nosso grupo, serviu de emulação para que nós entrássemos no ano imbuídos daquele espírito. Nós fomos prejudicados, todo mundo ficou contra nós, e agora nós vamos mostrar, e agora é isso. Foi o meu discurso, né, de abertura de temporada. Tá, aí vocês perdem o Gauchão de 2006. Sim. Aquilo também serviu de algo, assim, de uma vontade para poder depois ganhar a Libertadores Quando nós de uma perdemos, forma, assim, a caixa, tipo assim, indiscutível. Nós perdemos o Gauchão de 2006 para o pior Grêmio da década. Eu também acho. Com o melhor treinador que o Grêmio tinha, que era o Mano, né? Que era o Mano Menezes. Enfim, perdemos aquele e todo mundo achou que o Abel seria demitido. Não, mas o que eu te digo, porque veio esse problema aí que tu relatou, aí vem uma outra cachapada, que é perder o Gauchão para um Grêmio muito pior, voltando uma Série B, assim, daquele jeito que nós sabemos. Por isso é a pergunta, né? Então, duas chapuletadas e se manter de pé é foda, A gente sempre usou... Porra, foda. Porque tu aprende muito os momentos negativos. Bote. Eu sou dessa opinião, né? Não tem momento negativo que tu não tire lição. E a gente tirou muita lição. E o treinador tirou muita lição. O Abel tirou lição. Porque ele tinha o time que ele estava implementando, que ele estava levando, que ele entendia como adequado, ele se deu conta que ele tinha que mudar. Vou te lembrar aqui o time, né? O time era Fabinho e Tinga, o Tinga de volante, o Tinga não gosta de jogar de volante, né? O ataque era Yarley, Mossoró, Fernandão e Michel. Esse era o ataque. Era muito atacante. E 2 volantes. Tá aí o Carvalhizo que nós falamos no início. Aí o Abel reviu seus conceitos. E aí o time... Na base Não foi na base, Abel, né? Ele viu, avisar que nós estamos muito abertinhos. Ele viu o que aconteceu. Aí entrou o Edinho, daí entrou o Tinga, foi adiantado, daí o Tinga passou a jogar na linha, quase na linha ofensiva, né? Entrou o Alex. Saiu da lateral, né? Em 2005 ele era lateral. O Bolívar não era lateral, não. O Bolívar era lateral, o Abel colocou ele de zagueiro. Zagueiro, tiveram várias mudanças. Mas o Bolívar já começou o ano como titular da zaga, porque o Abel poupou os jogadores que jogaram mais no ano anterior. Então, tiramos que ele tinha os diamantes, né? Ele poupou os diamantes. Só que aí, como ele poupou o Granja, poupou o Índio, poupou o Fabinho, o Edinho, os outros ganharam a posição. Sim. Então, o Ceará ganhou a posição, o Bolívar ganhou a posição. Foi assim. O Bolívar era rápido, né? E o Abel gostava de zagueiro. Esse tempo eu tava falando com o Bolívar, eu falei, cara, como é que tá na lateral, velho? Era zagueiro escrito, cara. Alto, bate, rápido, um zagueiro ótimo, o zagueiro. Ele era lateral. E ele era lateral. Disse, a primeira vez que ele jogou de zagueiro, foi no Grenal do Fernandão do Gol 1000. Isso aí. Foi a primeira vez. Que ele recuou de ala, no meio do jogo ali. Isso aí, ele falou que saiu o Wilson. Saiu o Wilson, botaram o Granja, o treinador botou o Granja. Isso. E botou o Fernandão no lugar do Granja. E ele disse que ele mudou completamente. Mudou completamente toda a feição do time e a característica do Bolívar. E ele se deu muito bem nessa aí. Tia, tem outra coisa, velho, que eu queria falar, que eu sou muito fã. O Fernando Carvalho participou, então, de 15 títulos, de alguns não títulos que, enfim, quase, né, mas ele também participou do momento em que Fabiano Baldasso se revela colorado. Eu tava do lado. Eu queria dizer para todo mundo que está ouvindo o programa que eu sou campeão de tudo! Eu sou colorado! Eu já sabia! Glória do desporto nacional! Olha aí! Deus! Olha Deus! Eu sou Deus! Ah, não, mas é que isso? Virou uma bagunça especial. O Fernando Carvalho vai até a Atlântida e leva uma camiseta pra surpresa de todo mundo, né? Ninguém sabia. Tchê, como é que foi? E isso eu te pergunto porque tu tem grandes feitos dentro do futebol do Inter, mas essa parte que hoje toca, e eu, de verdade, eu considero isso um marco também, o que o Baldasso faz, eu sou fã, cara. Eu acho que ele... Tu tem um pouco de participação nisso, não tem? Eu tenho, mas, bom, o Fabiano era da FICO, né? Isso é o muito Fabiano bom, não veio me conversar, né? Ele era da FICO, eu sabia, né?
Todo mundo sabe o time de todo mundo. Eu sei o time de todo mundo. Me deito nos gremistinhos enrustidos também, né? Mas eu me dou com todo mundo também, né? Eu tenho uma ótima relação. Eu tenho um grupo, Churra FC, né? Que é com os repórteres setoristas da minha época. Né? Ah, é? Que nós temos... lá na época, quando o Internacional contratou o Danilo Silva... Lembro, um baiano. Não era baiano. Danilo Mas Silva, ele veio do Bahia. Não, Danilo Silva... Ah, do lateral, É. eu confundi com aquele outro que tinha um cabelinho... Não, aquele não. É Aquele o Danilo que Silva que veio do Guarani. Sei. O André Ribeiro, que era do Osul, o André Ribeiro debochava. E aí eu apostei com ele que o Danilo daria certo, né? Aí o Danilo, eu apostei um churrasco, e aí testemunhado pelo Tuti, que na época não era, que era enrustido, pelo Rodrigo Weber, que era enrustido. Eu tô aqui... Pela Cristiane Matos, né? Pelo Fabrício Falkowski, pelo Leandro Besta, os setoristas colorados todos, né? Perdão aí se eu estou revelando alguma coisa. Já foi. E aí quando... aí o Danilo Silva se tornou titular, jogou meia Libertadores e foi vendido por 4 milhões de euros. E aí o André Ribeiro entendeu, ainda assim, que o jogador não tinha dado certo. Né? E aí eles Foi vão pro Dínamo, não sei do que, eu me lembro. Dínamo de Kiev. Diz, André, então eu vou te pagar o churrasco. Eu vou te pagar. Tu não aceita que tu tenha perdido a aposta, eu vou te pagar. Aí fizemos um churrasco na minha casa, e esse churrasco é feito semestralmente hoje, com as mesmas pessoas. Que massa! Tá? Então, eu tenho uma ótima relação com todos os... A maioria é colorado, mas tem gremistinha junto aí. Ah, tem uns aí, é? O Sérgio Boas, por exemplo, participava. Ah, verdade. Que é uma figuraça também, que eu gosto muito. Que eu já sabia que era gremista, mas nunca se revelou, né? Sempre era... Mas os caras têm vários comedidos, vou te dizer. O Sérgio Boas é uma muito figura. Eu gosto muito do Sérgio. Tipo, gremista, mas, cara, extremamente profissional, assim. Não, o Sérgio é fora de série. É. Bom, então, o Fabiano Baldasso, né? Voltando. A primeira ligação que eu recebi lá no Mundial foi dele, né? Agradecendo. Foi a primeira ligação. Quando eu tava lá, né, no meio da anhanha, né, na comemoração, Fabiano, em off, né, vibrando muito. Então eu sabia. E aí eu dizia, pô, sabe, tá na hora de sair do armário, né, cara? Sai do armário logo, pô, tá todo mundo, tem gente aí que tá saindo do armário, tem uns que saíram do armário e não disseram, né? O velho Davi Coimbra, querido amigo, né, que a vida inteira, a opinião dele, ela ia, quando tinha chance, era uma opinião toda favorável ao Grêmio. Depois, quando não tinha mais chance, ele ficava enlouquecido, né? Não, o Grêmio teve uma derrota maravilhosa. É. Que colorado que daria uma manchete dessa? Não tem como, entendeu? É óbvio. E o Davi tava lá em Yokohama. Mas ele era muito super teu amigo. eu era super amigo dele. Exatamente. E uma vez o Davi me perguntou, bem depois, né? Tu sabia que eu sou gremista? Eu disse, não, Davi, não sabia. Não, eu não tinha ideia. Isso é muito bom. Mas o Baldasso te liga pra te pedir alguma coisa? Como é que foi essa... Porque o Baldasso trabalha no Inter em um dado momento. E, porra, ele reclamou já pra mim, negócio de um contrato lá que revela. Mas acho que foi na tua gestão ali, nessa do última vez que tu participou. Na época do rebaixamento? É. Não, ali ele tava trabalhando no Inter lá. Ele tava comigo na Atlântida, aí vocês vão lá e revelam, né? Meio que chancelam. Cara, vem pra nós, não sei o quê. Tá, beleza. Rolou isso aí. E aí depois daquilo lá, como é que foi que se deu? Isso eu não sei. Eu não participei. Daí tu não tava, não era na sua gestão. Não. Eu voltei lá naqueles 3 meses e meio lá de 2016, mas as questões administrativas, eu só cuidei do vestiário, só cuidei do futebol. Sim, tu não devia nem ter tempo de saber. Não, eu tava com a cabeça tonta na segunda semana, mas eu achei que já não, comecei a achar que não dava. Tava muito... Tu achou que não dava já no início? Porque o time estava muito desmotivado, não desmotivado, estava abatido. Porque um grande clube, o Grêmio passou por isso agora recentemente, um grande clube, quando chega na lomba, tudo leva para baixo. Ele não consegue, é uma areia movediça, né? Ele não consegue subir de volta, entendeu? Aí tu vai jogar com o América Mineiro lá, o cara pula, pega na orelha dele, gol. Aí tu vai jogar com a Chapecoense, o empate é bom até o final do último minuto, aos 47, aquele uruguaio, o canhoto lá que jogou no... Eu não me lembro o nome dele agora, chuta de fora da área, gol. Né? Aí tu tá ganhando do Sport Recife, gol do Serras, aos 47 do segundo tempo, empata o Sport Recife. Porra, entendeu? Sim. Aí tu vai pro jogo São Paulo, 0-0 até o final, pênalti a teu favor, Valdívia bate pra fora. Né?
Aí tu vai jogar contra o Santa Cruz, o Eduardo Léo Moura Henrique, faz gol. o Léo Moura faz um gol, o Inter empata, e aí o Eduardo Henrique é expulso, aí tu não consegue virar. Aí toma o segundo gol e não consegue virar, né? Então, pô, era muita coisa, cara. Mas tu sabe Muita decora coisa. tudo que aconteceu aí. Eu tenho uma boa memória. Ah, não, percebi. Aí eu não fui. Não, e tu sentiu na pele, né? Eu não fujo da responsabilidade. E vou te dizer, eu não fujo. o Roth veio aqui também há 2 anos já faz um tempinho já. E ele também, ele falou que... Mas ali não era pro Roth uma hora, né? Ali acho que tu deveria... Bom, agora é opinião minha. Eu lembro que eu falava pro Carrilho ainda. Falei, cara, o Celso Roth não é o cara pro momento, velho. E aí Eu tu achei que era. insistiu... Sabe por que eu achei que era? Porque eu achei que o Celso sempre deu resposta rápida e tiro curto ele sempre vai bem. Eu gosto dele como treinador, mas em outras oportunidades ele se desgastou. Mas tiro curto eu achei que a maior não era o Celso, qualquer treinador, o Falcão teve antes e não conseguiu tirar. O Lisca, teoricamente, no número de pontos ali, ele foi. Teoricamente, na prática, ele foi o melhor número de pontos, mas também não ia fazer milagre. O Lisca não fez. Não passa pelo Lisca. Não passa pelo longe, Lisca, e não passa pelo Celso também, sabe? Eu acredito, sinceramente, que sempre que há rebaixamento, os responsáveis são os dirigentes. Sempre. Entendeu? Tu acha? Eu acho sempre os dirigentes. Eu me sinto responsável por tudo que aconteceu, os dirigentes são responsáveis. Eu acho. Quando nós perdemos o Mundial para o Mazembe, os principais responsáveis foram os dirigentes. Eu, que era o principal dirigente do futebol, me sinto responsável. Por ter deixado entrar no vestiário aquele clima de oba-oba, por ter viajado com a torcida, por ter convivido com um hotel aberto, com jogadores sem blindagem. Nós somos experientes o suficientes para saber que isso não vale, né? Então eu tenho plena noção e me sinto responsável. Mas, tia, a lembrança que tu tem, assim, que o teu nome... É impressionante como isso ficou em segundo plano, cara. Né? Porque é muito maior tu ganhar as coisas que tu ganhou do que as coisas que tu acabou não ganhando ou perdendo. Tem gente que costuma... Né? Não, mas eu sabe que eu não tenho arrependimento de ter ido lá. Tenho a minha parcela de responsabilidade, não fujo dessa responsabilidade, mas não fico abatido com isso. Não me sinto abatido, sinceramente. Não me sinto. Eu cumpri uma missão ali que foi inexitosa. Mas como é que chega o convite ou tu te coloca à disposição? O convite, quando a coisa começou a degringolar, eu sistematicamente era convidado, né? E até que recebi um convite, e aí eu achei que não tinha como negar. Falei com o Ibsen, que foi comigo, falei com o Chumbo, e aí nós fomos. Foi assim. Bem simples, cara, vá lá, assume a bronca que tá feia a coisa. Vamos lá. O Ibsen já tinha feito por mim isso, né? Ele já tinha feito em 2002, que a gente também teve uma aquele do negócio do Paysandu lá. O Ibsen foi, era o Pércio, que foi um grande colorado, me ajudou muito na época, só que o discurso esgota. Tu fica sem discurso. Eu, quando assumi lá em 2016, de agosto em diante, eu tinha algumas tarefas. Mobilizar internamente os jogadores, não consegui. Apaziguar o clube politicamente. Apaziguei, que a oposição parou de criticar. Parou, né? Porque eu consegui compor com a oposição. Tá? Mobilizar a torcida. Pô, nós botamos 50 mil pessoas no Beira-Rio. Nós botamos 50 mil pessoas no jogo com o Cruzeiro e o jogo com o Santa Cruz. Era estádio lotado permanentemente. Figueirense. Só jogo ruim, só jogo mal jogado, nhanha, sabe? Tu ganhar assim. Teve um jogo, aquele jogo com o Figueirense, que teve um pênalti que o Danilo Fernandes defendeu, e aí em seguida depois teve um pênalti a favor do Inter, né? Na sequência. Pô! Isso aí é inacreditável. Inacreditável. Então, nós dirigentes fomos responsáveis. Eu não tenho nenhuma dúvida. Mas é que é muita gente, cara. O processo é gigantesco. E tinham coisas absurdas acontecendo. Depois a gente fica sabendo os problemas financeiros aí que aconteceram. Tipo assim, cara, o extracampo... Claro, é direção, eu digo, mas, cara, invariavelmente entra em vestiário, não é possível. Tipo, porra, tu convive 50 anos no futebol, muito mais que eu, tu sabe, tia, as paredes falam, velho. Os caras se falam, todo mundo se fala, os negros começam já... não sei se vou correr, sabe? Eu começo a fazer corpo mole. Assim, ó. É foda, o futebol é foda, velho. O jogador, para render, ele tem que estar 100% focado e 100% acreditando naquilo que estão fazendo. Exatamente. Entendeu? Se ele não está acreditando, ele não rende, mesmo que não seja voluntário. É uma questão dele, né? De anímica do próprio jogador, entendeu? Se ele acredita, ele joga. E se ele não acredita, ele acaba não jogando. Então,
Por que a gente ganhou naquele período? Porque todo mundo acreditava. E era cobrança diária, tinha hierarquia, tinha Era muito subordinação. líder também, né? Tinha. Tempo. E eles mesmos entre si se cobravam. Então, a gente, se tu pegar o time, porque o nosso time parece que não mudou, mas ele mudou. O segundo time campeão, ele mudou 90%. O de 10? O De 6 para 10? De 6 para 10. Nossa, Ele muita mudou, mudança. mas parece que não mudou. Né? Se tu pegar, parece que era a mesma coisa. Mas eu acho o de 6 melhor que o de 10. Não, eu também Qual acho. tu acha melhor? Não, eu acho que o de 10 ele acabou tendo atuações pico melhor, mas a média do de 6 era melhor. Bom, primeiro que eu acho que a Libertadores de 6, ela foi bem mais difícil, muito mais difícil. E o Inter conseguiu enfrentar as dificuldades muito melhor. Eu acho que o de 10 tem um jogo que é uma barbárie, que é aquele lá do Estudiantes. E aí depois, assim, com todo respeito, a final é uma umidade, né? A final é umidade. Jogar contra o Chivas sem o melhor jogador dos caras é umidade. Talvez só não tenha sido... Tá, não começa. Não começa. Não vai falar Talvez do só Lanús. não tenha sido mais me dá que o Quilmes, né? Ah, tá. O dia que ia falar, não, só não vai me dizer que é o Botafogo, o Lanús e o não sei que o Barcelona de Guayaquil. Não, mas esses times eliminaram os times bons, Santos, Palmeiras. Botafogo, tá brincando. E eu torcendo pro Botafogo, eu tava em Brasília, tinha uma sessão no STJ lá, e fui pra casa de um amigo meu, agora nós vamos quase torcer pro que perdemos. Botafogo. Ah, não vai. Não, o inferno secar. Secar. Tu seca? Eu seco. Só pra te dizer que eu seco. Agora, eu vou te dizer uma coisa, eu seco, tá? Só que, óbvio que eu seco. Mas eu tenho vários amigos. Tu já secou na minha casa, né? Não, aquele dia eu não sequei, eu te Como não respeitei. secou? Eu te respeitei. Mas viu o Eu fiz interno, assim, ó. interno. Não, o jogo era Palmeiras. Não era Palmeiras, era Goiás. Cara, o jogo o Inter tem um cara expulso e toma um gol. Deu Não, tudo errado. o outro time tem um cara expulso e o Inter perde o jogo. Deu tudo errado. Tinha uma asa negra na minha casa. Aí eu nunca. Tu nunca mais leva o Duda para ver o jogo do Inter. O Martin no Grêmio vê pintado de ouro. Aí o Carreiro, o Fernandinho deixou, tu tem que ir, não sei o quê. Não, mas eu ia dizer, tem caras que eu gosto, amigos, né? Aí tu seca, mas assim, o cara fica uma pena às vezes. Porra, velho, o cara é gente Mas, boa. Duda, vou te dizer qual é o teu sentimento. É mais forte do que tu, cara. É. É mais forte do que tu, não pode ser amigo, pode ser o que for. É. Entendeu? Ele é mais Eu forte que hoje, eu sendo na frente da TV, o primeiro gol do Grêmio eu já mudo de canal, entendeu? Mas enquanto não tem gol, eu vou indo. Porque tem mais chance aqui. É óbvio. Não, todo mundo é igual, pelo amor de Deus. Não. E eu acho que isso é uma demonstração de apreço ao adversário. É uma homenagem que tu faz ao adversário, tu dizer que ele é tão importante pra ti que tu vê o jogo dele pra secar. Não, eu paro e vejo o jogo do Inter. Mas, Duda, pra mim o time mais importante que existe, fora o Inter, é o Grêmio. Entendeu? Por quê? Porque tu seca o Grêmio o dia inteiro. Tu quer que dê errado. Entendeu? Eu seco assim, o Inter em tudo, velho. Então, nós... Não sou em resultado. Hein? Não, eu seco em balancete, eu seco Não, em... isso eu não penso. Isso agora no campo, isso é uma homenagem eu sou pro um adversário. torcedor. Isso é uma homenagem pro adversário, cara. Isso é uma homenagem pro adversário. Não, como diria Cláudio Cabral, que trabalhei com ele, o que seria do azul se não fosse o vermelho e vice-versa. Eu quero ganhar do Grêmio sempre. O Grêmio, eu miro o Grêmio para as minhas atitudes quando eu tô no clube. Eu tenho que ser melhor que o Grêmio. Qual foi o teu Grenal inesquecível? Tem muitos. Como dirigente e depois como torcedor. Não, eu tenho um como torcedor que foi inesquecível. Grenal decisão de 1978, 2-1. 2 gols do Valdomiro. Cláudio Duarte, treinador do Inter. Conquistamos o título gauchão que na época valia. O Grêmio treinado por Tele Santana. Gol do Grêmio Olímpico do Éder, goleiro do Inter Bagatini. Tu na arquibancada. Eu na arquibancada. Eu e o Zé Granja. Eu passei... Inseparável. Eu passei a usar bege em todos os jogos do Inter, inclusive no Mundial, desde aquele Grenal. Sério? Eu tenho uma certa... Eu acho que eu não sou supersticioso, mas acho uma sucessão de coisas que dão certo, tu acaba usando depois, né? Aí nós fomos para aquele jogo e não foi nenhum colorado. E nós fomos para as cadeiras onde só tinha gremista. Então eu não podia, na época eu não era conhecido, né? Sim. E aí eu fui de bege, Cara, gremista que vai de bege no... Fui de bege. Não tem como. Aí, começou o jogo. E o Zé Granja também. Não, o Zé Granja não me lembra, mas eu fui de bege.
Aí o time do Grêmio era Eurico, Cassiá, Vicente. Eu tinha sido campeão no ano anterior. Com o Era um Santana. bom time. Era um bom time. E o time do Inter tinha um meio-campo que era Cano. Porra. Batista, Falcão, Jair, e não tinha um cara pelo lado esquerdo. Né? Em 78, o Mário Sérgio não tinha vindo. Sim, aí. ainda não. Não tinha vindo, ele veio no ano seguinte. Então jogava, o Caçapava tinha sido vendido, né? Não, o Caçapava ainda estava, era Caçapava, Batista, Falcão e Jair. Valdomiro e Adilson. O Adilson, que depois morreu num acidente de carro. Lateral esquerdo, Jorge Tabajara, que tinha jogado no Grêmio. A zaga toda tinha sido amarelada no Grenal anterior. E aí jogou o João Carlos, que era o pai dos gêmeos. O pai dos gêmeos, que era lateral, jogou de zagueiro, e jogou o Belhato, que tinha sido dispensado, que estava indo de carro para ele, era do Recife, estava indo de carro, e aí pegaram ele aqui depois de Torres, numa cidade ali. Passo de Torres, volta. Vem, Belhato, volta. Daí voltou o Belhato, né? E aí nós fomos pro Grenal, e o goleiro era o Gasperini, que se lesionou, jogou o Bagatini. Então, Bagatini... Você decora onde estavam os caras. Bagatini, Hermes, lateral direito, que veio do Santos e do Curitiba, Belhato, João Carlos e Jorge Tabajara. Caçapava, Batista, Falcão e Jair. Esse meio campo tá louco. Valdomiro e Adilson. Tá? No segundo tempo entrou Roberto Festenseifer de volante, parece que saiu, não me lembro quem foi que saiu. Gol do Valdomiro, o goleiro do Grêmio, Corbo, falhou nos 2 gols, o Corbo. E gol do Valdomiro, no primeiro, um gol de cabeça. O Éder empatou num gol olímpico. E aí depois, nos 2 minutos finais, né, ia para pênalti, gol do Valdomiro. Esse foi o maior Grenal de torcedor. E como é que é não comemorar tudo isso? Se tu tava... Não, os gremistas já foram embora antes. Já se mandaram. E tu lá, coisa mais linda. Porra, Grêmio, que merda. Coisa mais linda o pessoal saindo, os caras indo embora, porque era uma barbada pro Grêmio. Sim. Porque o que aconteceu na quarta-feira, nós jogando no Bertão, tava 2-0 pro Inter, um chocolate. Os nossos 2 zagueiros foram revelação daquele ano, o Larry e o André Luiz, né? E um foi expulso, o outro ganhou o cartão. Tava 2-0, né? E aí o Grêmio conseguiu empatar o jogo nos 10 minutos finais. Foi uma decepção, tanto que os colorados não foram no jogo, que todo mundo achou que ia perder. Entendeu? E aí, assim, a vitória lá seria uma coisa que não ia acontecer, era difícil. O Grêmio melhor, o Grêmio tinha ganho o ano anterior, o Grêmio era reputado melhor, né? E nós conseguimos ganhar. Então esse foi o grande Grenal. Como torcedor. Como torcedor. E como dirigente. Como dirigente, eu tenho 2 Grenais que eu reputo, assim, para mim, maravilhosos. Vou te dar essa moral, pode falar os 2. Eu vou falar os 2. O Grenal de 5-2, que eu era diretor de futebol, que participei da preparação, que foi, sabe, foi um chocolate inominável no Olímpico. E o outro foi o Grenal de 4-1, que também, o Grenal do Alessandro, que o Odoni deu uma entrevista em algum momento lá, dizendo que o Grêmio ia patrolar o Inter. E aí eu consegui, o Correio do Povo recuperou essa entrevista que tinha sido uma semana antes, e eu botei no vestiário, eu recortei a manchete e botei no armário de cada jogador, tava todo mundo batendo dente, foi 4-1 no primeiro tempo do Grenal. Eu lembro disso aí, acho que era o gol do Tcheco do Grêmio. O gol do Tcheco. O gol do Tcheco, 2 gols. Um gol do Alessandro, um gol do Alex, um gol do Neymar e um gol do Índio. E aí depois... Todos os gols com o Alessandro participando. Eu lembro depois do Grêmio também, acho que dá um 4-1. Não, o Celso Roth retrancou o Grêmio no segundo tempo, senão ia ser 8, né? Esse foi um grande Grenal como dirigente. Tchê, bom. Depois eu quero te fazer uma outra pergunta sobre coisas, mas antes eu me lembrei. Tu gostou de ter sido comentarista do Sala de Redação? Gostei. Quanto tempo tu ficou? Eu fiquei 1 ano. Por que eu gostei? Eu só aceitei porque... As pessoas lembram disso? Ou, tipo, passou? Eu acho que lembram. Mas sabe o que acontecia também? Porque eu não tenho o perfil do Cacalo, por exemplo. Eu não tenho o perfil do Cacalo. Eu não sou agressivo, eu não debocho do Grêmio. Eu tento analisar o Grêmio como um adversário, né? E, então, muitas vezes o Cacalo debochava do Inter. E eu me colocava numa condição de... Eu não disputava com o Cacalo esse espaço, né? Sim, deixava ele falar. Deixava ele falar.
e as pessoas achavam que eu tinha que disputar, que eu tinha que combater o Cacalo, entendeu? Seja bem-vindo. Sei como é que era essa. Entendeu? Então eu não conseguia debater no nível que o Cacalo debatia. E isso era motivo de crítica dos colorados, entendeu? Uma vez nós estávamos num programa ao vivo no Parque Harmonia e veio um colorado e me distratou, né? Porque eu não estava respondendo o Cacalo ou as colocações do Cacalo do nível que ele estava colocando, mas eu não conseguia, eu não sei fazer isso, entendeu? Respeito o Cacalo, não tenho nada para dizer sobre ele. Ele faz um papel e é o papel dele, né? Então tá tranquilo, não tem problema. Não foi por isso que eu saí porque eu não tinha tempo. Quando eu fui contratado era 1 hora, mas eu cheguei no dia lá, passou a ser 1h30. Então 1h30, tá? 1h30 tu perde o dia inteiro, né? E eu sou de cumprir contrato, eu cumpri contrato, eu não posso não ir, né? Porque eu estava liberado para ir ficar fora 1 ou 2 vezes, mas eu não fazia isso. Sim, tu tem teu escritório, ou tinha, enfim. Não, eu tinha que estar eu tinha que estar presente lá no dia. Mas foi uma baita de uma experiência. Eu peguei o Vianney para Corinho, né? E o Vianney ficou, era né? querido. Eu peguei ele para Corinho e provocava o Vianney. Era a única coisa que eu fazia demais. Eu sabia que ele era colorado. Eu sabia que ele era colorado, embora ele não admitisse, né? É. Mas foi bom. Mas eu aceitei, o Nelson Tirossi que me convidou, eu aceitei porque todo mundo dizia que eu mandava no Inter, né? Até hoje muita gente diz isso, agora hoje do carvalismo. Com clareza todo mundo vê que não mando, né? Que tem muita coisa que aconteceu depois de 2010 que é contra o que eu acho, né? E eu respeito quem fez, mas é contra o que eu acho. Mas então, como estava no auge ali, aquela afirmativa de que eu mandava, que todas as decisões passavam por mim, me chamavam de Posto Piranga, né? Pergunta no Posto Piranga. Pergunta no Posto Piranga. Eu resolvi aceitar para mostrar que eu divergia das ações administrativas. E deu certo? Não sei se deu certo, mas eu tentei demonstrar, né? Só que aí, em função do tempo, em função do acúmulo de trabalho que eu passei a ter, eu acabei pedindo para não continuar. Para sair. Mas gostei muito, a convivência com o Pedro. O Pedro é fora de série. O Pedro é fora de série. Guerrinha fora de série. Todo mundo, né? Não tem nenhuma... Tu te decepcionou com a imprensa? Te surpreendeu como é feito as coisas? Tu já sabia tudo como é que era? Tudo. Não, nada. Já sabia tudo, me dava bem com todo mundo, não tenho queixa de ninguém, foi um ótimo período. Não tem... Não, porque às vezes tem gente que comenta assim, depois vê, é difícil o que vocês fazem, como é que é. Não. Tu tinha tanta experiência, né? Eu já tinha convivido com eles há muito tempo, sabia bem como eles funcionaram. E provocava o Vianney exatamente para ele fazer as grosserias dele e eu aceitava, uma boa. Vivesse grandes momentos, cara. Olha aqui, deixa eu, antes da gente se despedir, deixa eu dar uma lida aqui, cara, porque tem... Cadê o teu presente? Tá aqui, ó. Eu tenho vários parceiros, tá? Tá passando aqui as AP, tem o próprio a iPlace que vai te dar esse aqui. Passa mais aí pra gente ver aqui, ó. Tá, abriu a câmera? Não, tem vários, Gimo, KTO, Bela Vista, o Prato Fino, nossa, tem... Graças a Deus a gente tá cheio e tem a rapaziada da iPlace, então aqui tá te oferecendo um carregador portátil e eu vou... Maravilha. Eu acho que é útil, né? Porque muito qualquer útil. um... Muito útil. Pode abrir, fica à vontade, é legal dizer... Tem o não tem, aqui. Tá pesado, não tá? Não, eu ia dizer, porque a iPlace ela tá fazendo o seguinte, tá? Ela preparou, aliás, uma maneira muito fácil de você ter o seu novo iPhone, que é o iPhone 14, pagando só 70% do valor dele em 24 vezes e no final tu escolhe se tu quer renovar ou não. É muito difícil, Abreu. Pelo peso tu reconhece, né? Que tem. É o seguinte, é o iPlace hoje. Então dá uma olhada, a iPlace são mais de, 300 lojas aí no Brasil inteiro. A iPlace hoje te dá a oportunidade de tu ter o iPhone 14. Quer saber uma última história da contratação do Jeromel? Porra, óbvio. Do Jeromel? Por favor. Dá tempo ainda? Isso aqui é YouTube. Se nós quisermos ficar aqui mais 12 horas, a gente fica. O Jeromel, o Martin jogou em Portugal. E aí um dia, a gente conversando sobre futebol, ele me falou, tem um zagueiro aqui no Vitória de Guimarães, que é um baita zagueiro, um brasileiro chamado Jeromel e tal. Daí eu comecei a acompanhar o Jeromel, ele foi pro Mallorca. E aí o Cianorte tinha um jogador que ele tinha vendido uma participação
chamado Anderson Conceição, que hoje está no Vasco, hoje não tem nada a ver com o Cianorte mais. O Cianorte eu trabalhei como consultor. Eu comecei a assistir os jogos do Jeromel porque eu assisti o Anderson Conceição no Mallorca, né? E vários jogos, o Jeromel era sempre um destaque, jogava sempre bem, né? E aí quando o velho Fábio assumiu a presidência do Grêmio, e o Rui conheceu o Jeromel, queria trazer, e aí o velho me ligou um dia, perguntou, tu conhece o Jeromel? E aí eu dei todo o currículo e disse, pode trazer, que é um baita zagueiro, pode trazer. E o Rui, claro, já tinha feito a pesquisa, foi mérito todo do Rui, né? Mas no fim a informação que eu dei pro Dr. Fábio foi importante para ele acabar concretizando. O grande ídolo gremista, né, teve minimamente uma participação de dois colorados. Tu não quis tentar levar o homem para Mas eu não estava no Inter, né? Eu não tinha poder. Para ver como ele não manda no Inter. Porque se mandasse, levava o Jeromel. Não tinha poder, não tinha poder. O Jeromel, olha... Foi um dos maiores jogadores da história. O Rui me conta, eu também acho. Eu boto o Jeromel na seleção da história. Cara, eu sou novo, eu tenho 40 anos. Então eu não vi os... Ayrton Ferreira. Eu não vi, mas muitos me Eu disseram vi que era no uma Grêmio coisa e no inacreditável. Então das coisas que eu vi, o Jeromel pra mim é o maior. Eu nunca vi ninguém jogar como o Jeromel jogou na zaga. Mais que Adilson, que Rivarola, que Kahneman, esses eu nunca vi. Aí o Rui me contou essa história aqui. Ele contrata o Jeromel e o Jeromel, ele parece, sei lá... Ele farda mal, né? Ele corre errado, ele anda errado, ele parece tudo... Não, o Fernandão quando fez o primeiro corrida em volta do campo, alguém chegou pra mim, mas ele farda mal, né? Ele farda mal. Cara, o Jeromel farda mal, muito mal. Aí eu disse que o Coisa falou assim, cutucou um outro cara, tava o Rui que me contou, tava o Rui, o Dr. Fábio e um outro, diz assim, o Rui quer me dizer que esse aí joga bola, não sei o quê. Aí ele, não, calma, tu vai ver, não sei o quê. Primeiro jogo, o Jeromel, gol contra. Primeiro jogo do Jeromel, gol contra. Aí os caras dele dão-lhe pau no Rui. Aí agora, virou o que virou. O Rui é uma grande figura, me dou muito bem com ele. Um beijo para o Rui Costa, que eu já convidei umas 30 vezes para vir aqui. Tá com muita coisa, né? E não, só se esquiar. Não, eu não vem. sou... Ele vem. Ele disse que não é do tamanho do programa. Não, é cheio de história para contar. Fernando Carvalho. Aliás, tinha um grito que os caras do Inter, que os caras do Grêmio gritavam, não sei o quê. O que aconteceu? Foi no aeroporto que te deram um peteleco e aí ficou numa música, é isso? O que aconteceu foi o seguinte, nós fomos homenageados pelo presidente da República pelo título mundial no início de 2007. Eu não era mais presidente. Eu desci no aeroporto inadvertidamente no dia em que o Grêmio contratou o Sarra, o goleiro, sim. E aí quando eu desço, tem uma turma de gremistas, mais de 100 gremistas, né? E eu desço e eu sou cercado por eles. E eles começam a me provocar. E eu não podia passar, porque estava todo mundo me cercado. E começaram a me provocar, cuspida, né? Uma recepção tranquila de aeroporto. Exato. E aí veio aqueles seguranças, né? E aí, em determinado momento, quando eles estão me tirando, alguém tenta me dar um pontapé. Alguém dos gremistas tenta me dar um pontapé e não me acerta. Mas, pedalada, né? Aí, por exemplo, Fernando Carvalho foi pedalado, uma coisa isso, assim. A música é essa aí. A música é essa aí. Mas tudo bem, não aconteceu nada, não sofri nada, não sofri nada. Mas ficou, né? Os gremistas falam, cantam essa música. É ruim, meu. A agressão aí já não é legal. Não é uma coisa urbana, né? Pelo amor de Deus. Não é. O bom é a gente ser rival só dentro do campo e tá tudo certo. Muito obrigado, tá? Isso aí. Prazerzaço, obrigado aí. Sucesso, que eu sei que é bastante, que continue cada vez mais. Não tem nenhuma dúvida. Tem várias coisas legais pra você. Fernando, antes de ir embora, a gente gosta, e eu sempre falo isso pra rapaziada, escolher uma palavra pra ver, né? O cara chegou até o final e ele comenta essa palavra e tal. Por exemplo, o Guerrinha e o Pedro escolheram saúde e sexo, como resumo da conversa. Então eu queria que tu pudesse escolher também, pra mostrar pra essa massa de Colorado, certamente... Muita gente, não só colorado, né, vão assistir, porque tu é um cara do futebol. Alguma palavra que tu queira só deixar como resumo dessa nossa conversa, desse nosso encontro, para a rapaziada comentar e a gente saber. Verdade. Verdade! Tu viu que simples são as palavras boas, né? Então tá, comente aí verdade. A palavra sagrada do vestiário é verdade. O cara que não é verdadeiro é engolido. Cuspido pelo vestiário. A gente sabe. Comente verdade. Prova pra gente que vocês gostaram desse conteúdo também. Se quiser, obviamente, comentar outras coisas, comente.
Se inscreva no canal, deixe o seu like, que a gente volta num próximo assado com muito mais, mas muito mais. Até o próximo. Tchau!